Sejam bem-vindos aí, pessoal. Nós estamos nesse Dia da Consciência Negra para falar desse tema tão importante, tão atual, mas, infelizmente, como eu falei aqui com a Lília, uma conta que não se fecha nunca, né? Nada. Negritude, intolerância religiosa e fundamentalismo evangélico. Pois é, pessoal, nós estamos, então, debatendo esse tema que é negritude, intolerância religiosa e fundamentalismo evangélico. Então, debatendo esse tema aqui. O que acontece? Nós estamos trazendo essa temática aí para vocês. Eu quero começar perguntando à professora Lília Mariano, que hoje desenvolve um trabalho de doutorado muito interessante na área de gênero, né, Lília? Pela UFRJ. Primeiro, eu acho que qualquer comentário meu em relação à Lília é totalmente redundante, né? Eu tenho certeza que vocês também conhecem a Lília, sabem da luta que ela enfrenta por ter sido uma das pioneiras no nosso meio, no meio cristão, a tratar desse tema, que não é o tema de hoje, mas ela vem tratando esse tema da questão do gênero com muita propriedade, com academicismo, com tranquilidade, sem agredir ninguém, sem tomar partido nessa questão, mas, infelizmente, não vem sendo muito bem compreendida justamente pelos fundamentalistas e pelos intolerantes. E a Lília é alguém que eu respeito muito, e me fez esse convite para participar da live, e eu estou aqui com ela, primeiramente, no meu canal, e eu queria fazer uma pergunta a ela. Perguntar o que ela acha dessa questão. Ela, como mulher, o que ela acha da questão da mulher negra na nossa sociedade? Você acha que a mulher da cor negra, a mulher negra, ela já conseguiu espaços na sociedade? Ou você acha que ainda há um enorme preconceito, uma barreira enorme para a mulher, né, sendo ela da condição do sexo feminino, porque preconceito em relação ao sexo também existe, né? Em relação à mulher, principalmente por ser da cor negra. O que você pensa sobre isso, Lília? Pois é uma situação bem interessante, porque hoje mesmo eu vi a postagem de um conhecido que a gente se encontra em movimentos negros o tempo todo, e hoje ele fez uma lista enorme de parabéns para várias pessoas, né, da luta negra. Uhum. Meu nome não estava lá. Ok, pode ser uma coisa pessoal, pode ser uma coisa de passar de lado mesmo. Mas uma das coisas que eu percebo é que, como mulher, a gente não é preferida. A gente é sempre preterida em qualquer abordagem teológica. Então, eu não vou dizer que a mulher negra ela é preterida por ser negra, mas eu acho que muito mais por ser mulher. Pela sua condição de mulher. Pela sua condição de mulher. O ambiente teológico é um ambiente masculino, é um ambiente onde mulher, eu estava até conversando sobre isso com a Fabiola, né, na semana passada, é um ambiente onde uma mulher, para ter voz, ela tem que brigar com 10 homens. Então, o quadro docente das mulheres dentro do ambiente teológico, da docência teológica, é muito menor. Você vai ver as mulheres dando aula de pedagogia, dando aula de letras, né, pesquisa, metodologia da pesquisa, mas na hora que tem uma teóloga que pega e faz enfrentamento teológico mesmo, de chegar e criar consciência teológica nos alunos, o pessoal tenta botar na esquerda, na direita, em qualquer canto, para deixar os homens passarem. Como se a questão teológica não dissesse respeito à mulher, literalmente. Ou seja, a mulher ela tem que continuar calada na igreja, como Paulo disse. Gente, eu sempre falei isso nas minhas salas de aula. Nós somos mais paulinos do que cristãos. Eu também acho. Sabe, eu fico nervosa com esse negócio. Meus alunos de missiologia que estiverem me assistindo aí agora, sabem que muitas das vezes nas aulas de missões, fundamentos da missão e comunicação, eu sempre questionei isso. Por que a gente segue mais Paulo do que Jesus? Então, Jesus ele tinha um tratamento com as mulheres muito bem resolvido. Jesus não tinha problema para andar com nenhuma mulher, de ser sustentado pelas mulheres no ministério, de dar para elas primazia, de falar com elas primeiro quando ele está na cruz, mulher está aí teu filho está aí tua mãe, de se comunicar primeiro com uma mulher quando ele ressuscita. Ele não tem problema com essas coisas.
mas quem tem são os discípulos. Isso aí. E já tem a tradição apócrifa da Madalena, que você deve conhecer bem, né? Isso. Que é uma história muito interessante. Para quem não conhece, tem o Evangelho Apócrifo da Maria Madalena, né? Onde conta toda essa questão da briga dos discípulos para reconhecer o lugar da Maria como uma discípula de Jesus. Obviamente, isso não é uma literatura canônica, não está na nossa Bíblia, mas ela tem uma razão de existir. E tem que se falar baixo desse evangelho quando você está no meio católico, no meio cristão. Nossa, assim, eu estava hoje de tarde, eu passei umas 3 horas hoje conversando com a Maria Bogado, Maria Del Vecchio, que é uma das militantes feministas aí da Universidade das Quebradas. Uhum. E foi muito interessante o nosso papo, conversando sobre isso, que eu tive que tocar nesse assunto também, da coisa da mulher silenciada, esse espaço da mulher. Então, ela dentro do ambiente cristão, de uma forma geral, eu estava contando que a gente escreveu um capítulo para esse livro que a professora Heloísa Buarque de Holanda está publicando, sobre feminismos contemporâneos. E a parte que me coube foi escrever sobre feminismos evangélicos. Bacana, eu gostei do sobrenome dela. Você viu? É de lá mesmo. É da família. É da família mesmo. É mais então vale a pena. Então mais vale uma a pena. dos muitos. A professora Heloísa, ela é a fundadora da Universidade das Quebradas, que é um projeto maravilhoso de universidade alternativa, ou seja, ele é acadêmico, mas ele mistura graduação com doutorado, com mestrado, com extensão e com mais as iniciativas sociais. Então, a Universidade das Quebradas tem umas coisas assim que em lugar nenhum no Brasil tem. E a ideia dela foi escrever sobre isso, porque ela, sendo uma feminista da primeira geração, das pioneiras, ela fica muito impressionada que as meninas, por exemplo, de hoje, de 16, 17 anos, vão para Cinelândia fazer uma marcha das vadias, de sutiã, arrancando o sutiã, e ninguém toca nelas. E ela fala assim, eu não vou para militantes, como eu também não vou, eu sou uma feminista de segunda geração, eu também não vou, mas eu não vou para manifestação pública, mas eu acho interessante a luta delas pelo que elas estão fazendo, mas esse respeito que elas estão adquirindo é uma coisa que a sociedade está anos-luz do que a igreja. Não estou dizendo que as meninas têm que tirar a roupa na igreja para ser reconhecido, que isso não vai mesmo acontecer, podem desistir. Mas a sociedade ela caminha com mais tranquilidade para reconhecer esses espaços. E a igreja ela é travada. Eu falei com a Maria, hoje, quando ela me entrevistava, sobre a questão da papisa Joana. Porque pouca gente conhece essa história. Isso não é uma história. Quem quiser saber, tem no Netflix um filme sobre ela. Mas é uma história real. A papisa Joana foi um personagem da Igreja Católica, mulher, que teve que se disfarçar de homem a vida inteira para poder ser papa. E descobriram quando ela estava perdendo o bebê na gravidez. Então, assim, é uma história que vale a pena você ler. Você falou da Joana, a própria história da Joana d'Arc Sim. Foi uma história de muito massacre em relação à condição dela e de não respeito. Em algum momento não se acreditava mesmo que Deus pudesse estar usando-a naquele período de batalha ali, né, em que ela estava inserida. Achavam que ela era bruxa, né? As mulheres não poderiam ser usadas por Deus, só os homens. Que mulher é essa que aparece com visões e orientando o exército? Enfim, mas é uma questão histórica que você está falando. A Carol Meiros, eu até mencionei isso no live da semana passada, com a Fabi, ela é uma arqueóloga, e ela trabalha muito nos sítios arqueológicos lá de Israel, e ela descobriu que no período da ocupação de Canaã, aquele período que Jericó está sendo derrubado e tudo mais, é um período que as mulheres estão em decréscimo, em termos de densidade populacional. Isso está preocupando tanto as gerações daquela época ali, que eles preservam as mulheres de irem às batalhas. Quando o pessoal fala que a Bíblia é um livro machista, não é tanto assim, porque ela relata coisas da época que não era machista. Se você vê as primeiras coisas que tinha na Bíblia, o Cântico de Miriam, que é uma das Débora, mais que antigas, liderou. o Cântico de Débora. Cântico de Débora. São expressões femininas. Então, o processo redacional da Bíblia, ele se dá, o acabamento se dá no período patriarcal. Mas é um patriarcalismo que não consegue invisibilizar essa mulher. Tem mulheres muito poderosas no texto bíblico. Quando você vê a Thalia, o que ela faz com a descendência inteira, né, dos irmãos de Josias. Quando você vê a própria Esther, quando você vê... Então você vai vendo que elas têm... A Uda é muito interessante. Josias faz aquela reforma religiosa e tal. Ele tem um ataque quando descobre aquela situação do Deuteronômio lá e manda a pessoa procurar profetisa. Eles nem pensam 2 vezes, vão para a Uda, não é para Jeremias. Jeremias é contemporâneo da Uda, ele está ali em Jerusalém junto com ela, mas não é para ele que o pessoal recorre.
Eles vão para a mulher. Então, essa personagem conselheira da mulher existe. Está na Bíblia, ela só precisa ser resgatada. Precisa que as feministas atuais, que queiram se formar em exegese, resgatem essas personagens. Agora, a gente tem esse problema de ser sectarizado na igreja. E isso exige muita sabedoria das mulheres de saber fazer a verdadeira submissão, que é o que eu chamo de subversão. Eu acho que a verdadeira submissão é aquela que subverte a ordem. Sim. Só que o nosso poder não está no embate direto. O nosso poder está, muitas das vezes, no retrair. Você está me entendendo? Tô. Retrair para não desperdiçar bala, não lançar pérola para porco. Então, você muitas das vezes tem que recuar, não se preocupar em ter a última palavra, porque ter a última palavra não é importante. É muito mais importante você preservar o teu espaço onde você é escutado, onde você tem escuta, do que você ficar brigando. Gastando energia. Gastando energia, se desgastando. Você sabe, o Isaías é meu ouvidor. De vez em quando tem uma crise, Isaías, olha só, estou pensando isso aqui, o que você acha? E ele já me viu recuar pelo menos umas 3 vezes, né, gente? E recuar é um sinal, na batalha, me parece que É estratégico. Sun Tzu falou isso, né? Exatamente. Nem sempre recuar é sinal de covardia. Não, E às vezes... Tem que ter uma inteligência emocional para fazer isso. Tem que ter. Porque não vale a pena você ficar dando pancada, dando murro em ponto de faca. Você se machuca demais, você se desgasta, você perde credibilidade, você se enfraquece, porque com o processo você não vê resultado, não produz, você se entristece, aí você se desanima. Então você não pode, você tem que ter essa constante retroalimentação da tua energia para lutar. E muitas das vezes essa luta ela vai ser muito mais minada, de minar o território do que de se declarar, olha lá, minha voz foi ouvida, blá, blá, blá. Não, às vezes é no subsolo que a gente faz. Eu achei interessante, você está fazendo algumas narrativas muito, muito significativas, e como você é uma teóloga, né, eu queria que você falasse também sobre essa questão que, inclusive, gerava dúvidas no seminário, né? Eu me lembro que quando eu era seminarista, a questão da mancha que Deus colocou, da marca que Deus colocou sobre Caim, ser a cor negra. Eu não sei de onde tiraram esse absurdo. Eu nunca, em momento algum, poderia sequer imaginar que alguém viesse a cogitar que isso fosse uma alternativa naquele momento ali em que se diz que Caim, ao se tornar peregrino, Deus coloca nele um sinal para que quem o encontrasse não o matasse. Pois é essa interpretação problemática. E a outra interpretação problemática é que diz que Cão, a descendência de Cão, dos negros, da África, etc., foi amaldiçoada por Noé, por isso que os negros foram escravos. Essa do Caim eu nunca tinha lidado com ela. Teve um grande líder, que nós não vamos aqui citar o nome, até por uma questão de ética, mas um pouco recente, que, segundo ele, se diz doutor em divindade. Uau. Ele é doutor em divindade. Ele disse que para ele, né, o continente africano era um continente amaldiçoado. Sim. Por conta dessa questão de Caim e por conta dos filhos de Cão. Então, essa coisa da africanidade amaldiçoada por conta dos descendentes de Cão, isso é uma corrente teológica nos Estados Unidos. Virou uma corrente teológica. Sempre foi. Ela vem das vertentes tradicionais. A Ku Klux Klan, quando ela faz... que a Ku Klux Klan, vou contar aqui baixinho, era financiada por Batista nos Estados Unidos, tá? A Ku Klux Klan, né? Eu falo baixinho e proclamo. Uma das maiores e mais temidas ordens de sectárias racistas, né? Uma das mais conhecidas. Que queimando o negro, né? Que queimavam negros e os tornava como tochas humanas, né? Muitos membros da Ku Klux Klan eram batistas, inclusive o grande financiador do negócio, né? O grande financiador, que me parece que foi Albert Pike. Então, Albert Pike foi o patrono da maçonaria americana. Sim. Né? Não estamos aqui falando da maçonaria, nem falando que a maçonaria é racista. Pelo amor de Deus, você que está nos acompanhando aí. Mas Albert Pike,
que fazia parte da Ku Klux Klan, né, que se tornou, de certa forma, um patrono da maçonaria americana. Ele era nosso irmão denominacional, digamos assim. Ele era pastor batista. E, infelizmente, hoje é o Dia da Consciência Negra e não temos como a gente não tocar em pontos nevrálgicos. Não, né? Isso aí, você está falando, tem tudo a ver. Eu estava com, semana retrasada, dia 11 de novembro, eu fui assistir uma peça chamada O Alto das Consciências, lá no anfiteatro da Castelo Branco. Uhum. Esse texto dessa peça foi escrito pelo Luther Fortunato, que é um conhecido meu, foi meu aluno de EBD lá na Itacuruçá, e ele era membro da PIB do Rio, é um menino fantástico, muito inteligente, dessa área mesmo de literatura, mas também de educação, um garoto muito brilhante, está fazendo mestrado atualmente. E ele mistura dentro da peça dele, e o alto por si só é uma característica de peça que ele traz o cômico com a crítica, né? Isso. Quem não sabe o que é um alto, vai ver o Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida morre de rir, e você vê o pessoal fazendo gracejo com a religião o tempo todo. Uhum. Então, faz parte disso, fazer uma crítica direta à religião por meio do cômico para dar um alívio na tensão. Para dar uma suavizada. E ele trouxe muito do problema da mistura do candomblé com as questões do pecado, demônio, aquela coisa toda. É um texto brilhante, o texto dele. A Fabíola foi assistir comigo e a gente estava fazendo a reação, foi fantástico também, muito bom. Mas o que é mais interessante desse processo que a gente estava falando, da narrativa batista, é que quando teve um post aqui recente que eu fiz, eu não me lembro o que foi, e que eu falei, alguém falou alguma coisa e eu falei sobre a nossa história dos batistas. Porque nós temos atualmente 2 livros que são referências oficiais de historiografia brasileira dos batistas no Brasil. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho dessas 2 obras. Reis Pereira, História dos Batistas no Brasil. Essa obra foi escrita em 1982, quando fez o centenário dos batistas. Reis Pereira foi o pastor que me batizou. Eu fui pré-adolescente na igreja que ele era pastor. E eu tenho um orgulho tremendo de ter sido batizado por esse homem, porque o pessoal fala figurão dos batistas, mas no trato humano ele é uma pessoa extraordinária. Um dos melhores pastores que eu já tive na vida. Mais recente, agora, depois de 2005, tem esse aqui, Centelha em Restolho Seco, que foi uma reescritura da história dos batistas. Pois bem, Reis Pereira conta aqui como é que começaram a chegar os batistas no Brasil. E ele conta da chegada dos primeiros missionários brasileiros. Ele fala do grupo que chegou antes, que chegou lá em Santa Bárbara do Oeste e tudo mais, mas ele não considera aquilo ali chegada de batistas no Brasil, porque aquilo dali foi um grupo que veio para aquela colonização da região americana, fugindo da Guerra Civil dos Estados Unidos, que queria permanecer escravizando. Então, esse era o primeiro detalhe. O filho do Reis Pereira, que morreu recente, há pouco tempo, o Clóvis, que foi meu colega lá no CIEM, que dava aula junto comigo lá, e também no Conselho Regional de Administração, ele me falou, papai nunca quis escrever essa história nesse livro. Por quê? Porque ela não era missionária. Ele não achava digno de entrar como marco zero dos batistas um movimento que não veio para cá para evangelizar ou trazer o evangelho para o Brasil. Ele veio para cá para manter e preservar a escravidão. Tanto que aquela igreja lá funcionava com língua inglesa. Ela não tinha nenhuma intenção de fazer cultos em português para os brasileiros assistirem. Então, o Reis Pereira ele achava isso tão vergonhoso que ele não tratou disso nesse livro como sendo marco zero. Ocorre, porém, que nessas brigas de batistas, né, que aqui a gente não está em igreja nenhuma, então a gente pode falar à vontade. Sem problema. O negócio do G12, movimento do G12, essas divisões que andaram acontecendo, a primeira igreja batista do Brasil, que é de Salvador, que é considerada nesse livro, aderiu ao movimento do G12 e saiu da Convenção Batista Brasileira. Por conta disso, o pessoal resolveu começar a reestudar a sua história e resolveu retroceder e colocar o marco zero em 1871, se não me engano, que foi a época quando vieram esses batistas de Americana que eram escravagistas. E aí foi aceito em Assembleia da Convenção Batista Brasileira, essa coisa toda está lá, está documentado. Agora o marco zero da gente não é mais de 82, é 71 com essa referência aqui. Quando o Luther estava me ouvindo falar disso, num post que alguém fez e o que eu comecei a comentar, ele falou assim, mais importante do que a história desejada é a história realizada. Cara, quando ele falou isso, eu
eu comecei a agradecer, porque eu tinha uma Bíblia desse livro aqui muito grande. Mas eu comecei a agradecer a Deus porque esse livro ficou na história, porque ele documenta De fato, né? o nosso racismo institucional desde a fundação dos tempos, que é uma coisa que nós batistas temos que lutar absurdamente. E é algo que me parece que ficou meio que esquecido, né? A gente, quando fala de racismo, e aí a gente vai entrar em um campo, digamos assim, mais acadêmico do debate, porque nós não estamos aqui apenas, nesse Dia da Consciência Negra, para chegar e falar para as pessoas pararem de chamar o preto de preto. Não. Ou o neguinho de neguinho. Claro não, eu não. sempre chamei amigos meus de cor negra de neguinho. Neguinho, olha, chega aí. Neguinho, eu me lembro quando eu estudava, e você também, que está aí nos assistindo, né, que está conosco aí, eu me lembro que os neguinhos eram negrinhos mesmo. Vai jogar, negão? Vai jogar nessa ou na outra, futebol? Aí chega aqui, ó, negão, peraí que eu vou contigo ali. E tal. Isso nunca teve uma conotação, tal como hoje nós vemos, porque eu acho que se perdeu um pouco. Você está trazendo aí conteúdos mais históricos envolvendo o racismo na nossa denominação, e a gente tem que tocar nesse ponto, a gente tem que falar do racismo que está presente no meio cristão. Sim. Porque tem igrejas extremamente preconceituosas e racistas, né? Mas isso tudo, eu quero que você que está aí nos acompanhando entenda, que a Leila está abordando aqui, que isso é estrutural, gente. O racismo o racismo é estrutural. Não se combate o racismo, volto a dizer, só deixando de chamar o negro de negro, ou não se dirigindo mais a ele com desrespeito. Isso é o mínimo que um ser humano deveria fazer com o outro. Sim. Né? Estamos aqui falando de coisas um pouco mais profundas, um pouco mais difíceis de serem abordadas. O racismo que começa numa denominação. Sim. Né? Um racismo que começa financiado por elites, né? Principalmente no que diz respeito aos Estados Unidos. Vamos já voltar para o Brasil. Mas nos Estados Unidos a gente vê que isso tudo vai se tornando meio que estrutural, institucional. O movimento pentecostal nos Estados Unidos começa com a segregação que os negros sofriam em determinadas igrejas batistas históricas, né, reformadas, onde eles não tinham acesso à nave do templo. Né? Você deve saber disso. Então eles ficavam ali fora porque os negros não podiam entrar em dias de culto dentro do templo. A eles, né, eles ficavam como que no átrio, né, podemos dizer assim, no átrio exterior. Por isso que surgem tantas igrejas negras, porque ou eles vão adorar no lugar deles ou não vão. Exatamente, porque isso é muito mais profundo, né? É um tema, por isso que eu disse aqui no começo, é uma conta que não se fecha. A questão do racismo, do preconceito, principalmente em relação aos nossos irmãos negros, é uma conta que não se fecha. E hoje eu achei uma coisa, eu ouvi, melhor dizendo, uma coisa muito interessante, uma senhora antropóloga dizendo que não estava ali celebrando a ascensão do negro. Ela falou, não, nós não estamos aqui celebrando a ascensão do negro. Não estamos aqui para celebrar, nesse Dia da Consciência Negra, o negro que chegou no topo da pirâmide social, ou o negro que hoje chegou no topo do sucesso, ou que está brilhando como qualquer outro ser humano. Não, estamos aqui para celebrar essa minoria. Sim. Porque ainda é uma minoria. É uma minoria, maioria, quer dizer, ela é quantitativamente enorme, exatamente, mas ela é minoria em termos de reconhecimento. Exatamente, ela disse uma coisa muito interessante. Estamos aqui com tristeza, mas alegria, celebrando, sim, a vitória das minorias. Porque ainda vivemos isso no país. Ainda está delineado culturalmente esses espaços em relação aos nossos irmãos negros. Né? Quando a gente fala nossos irmãos, estamos nos referindo só aos evangélicos, não, minha gente, pelo amor de Deus. Né? Estamos nos referindo a nossos irmãos de raça. Todos temos uma única só raça, somos da raça humana. Né? Não existe a raça negra nem a raça branca. Existem 3 troncos. Né? O caucasoide, que deu origem aos brancos,
os mongoloides, que deu origem aos asiáticos, e os negroides, que deram origem aos negros. São três troncos étnicos, não são três raças, né? Mas, Lília, em se falando dessa questão do racismo institucional, hoje você percebe que isso está um pouco mais resolvido, principalmente aqui no Brasil, ou no seu modo de ver? Talvez está mais evidente, né? Está mais evidente? Eu acho que está mais evidente, mas não sei se está resolvido, não. Não está, né? Não. E eu não falo nem só de igreja, eu estou dizendo dentro de instituições mesmo. Por exemplo, acontece ainda a segregação racial no ato de contratar pessoas, se tiver a branca e a negra, a branca vai conseguir a melhor posição. Tem outras coisas mais sérias que a gente não percebe, mas está nesse imaginário coletivo, a respeito de que é como se tem no imaginário coletivo uma noção de que o negro merece estar num plano secundário. E isso é muito feio, porque tudo isso passa por um processo de branqueamento da consciência. Eu acho que o termo que você usou é perfeito. Branqueamento da consciência. Porque eu venho de uma família que é negra com os 4 pés na África, entendeu? Tipo, papai e mamãe, parte de pai, parte de mãe, todo mundo com pé na África. Ninguém se acha negro na família. Eu fui criada num ambiente onde a gente ouve piada sobre preto, onde as minhas primas que casaram com negros, eu ouvi os comentáriozinhos maliciosos dos tios por trás, as piadinhas. Descendente de negro faz isso com outro negro. Essa coisa do colorismo é muito séria. Só porque eu estou aqui desbotada, o pessoal não me considera negra. E eu acreditei nisso, isso que é pior de tudo, porque você vai sendo ignorado como negro durante tanto tempo, que você começa, realmente eu não funciono como negro, porque se eu estou no meio do movimento negro, o pessoal me acha branca. Se eu quero dizer para os brancos da minha família que eu sou negra, o pessoal diz que eu estou viajando. Então, esse processo de branqueamento da consciência, que é um termo que eu estou usando aqui agora, mas não sei se isso é correto, ele é um processo de anulamento, anulação da tua identidade. Porque a gente sabe, a gente está discutindo isso em antropologia, lá no doutorado. Se hoje os formulários de inscrição de registro civil, na hora que nasce um bebê, colocasse lá a opção moreno em vez de pardo, 70%, 80% da população ia assinar a morena. Por que não assinar o pardo na mesma proporção? Porque pardo é o quê? Cor de burro quando foge? Sei lá, ela própria por si mesma é pejorativa. Então, ou assina ali que é negro, alguém que tem muita coragem mesmo de dizer que é negro, a maioria do pessoal vai dizer que é branca. Pardo é um negócio esquisito. O que é pardo? Pardo não é nada. Então, a nossa etnicidade, enquanto brasileiros, ela vem de uma mistura não de branco com preto. Não é casa, é de índio. É de índio com negro. É um caudilho de etnias, né? E principalmente o negro com o índio. E eu tenho isso muito presente na minha família, essa mistura de negro com índio. Nosso professor lá, o Mércio Gomes, que é o professor de antropologia lá dessa disciplina que eu estou cursando agora, Visões do Brasil, e ele tem uma participação muito importante nessa minha própria pesquisa de gênero, porque eu estou mapeando esse comportamento, desse pensamento evangélico por causa da pesquisa que eu estou fazendo com ele. Ele fala exatamente sobre isso, que cada grande senzala, com aquela noção de que o português ia lá e estuprava as negras, isso é um conceito que Gilberto Freire colocou na época, mas que isso se mostrou que não é a realidade. Na verdade, os negros e os indígenas eles se amaziavam muito mais rápido do que a gente imaginou. Por isso que a nossa negritude é uma negritude indígena também. Por isso que você, quando escuta um tambor africano bater, você não sabe se é africano ou se é indígena. Exatamente. Nós tivemos uma experiência fantástica agora nesse congresso de ciência e tecnologia que nós tivemos lá na UFRJ, na semana retrasada, que esse nosso professor ele foi presidente da FUNAI durante 5 anos. Então ele conhece muita gente. Ele trouxe um poeta que, André, não vou lembrar o sobrenome dele agora, mas fez uma poesia linda, maravilhosa, com os nomes de todas as nações indígenas do Brasil. Ele fez com uma métrica perfeita, de forma que elas encaixavam e faziam a rima. Coisa extraordinária, com aquele som indígena por trás. Depois a gente teve um lugar lá chamado Botequim Filosófico. E aí teve um espaço lá
teve um colega da minha mesa de discussão, ele falou assim, olha, eu estou aqui meio atordoado, ele negro, né? Estou aqui meio atordoado, porque a experiência que eu tive hoje na hora da arte, lá da poesia, foi muito forte. Enquanto falava aquele nome de tribos indígenas lá, era como se meu sangue estivesse borbulhando. Eu falei, e a teoria do mestre funciona, porque tem essa coisa. Então, a gente não se admite essa coisa da gente achar a nossa mestiçagem como uma coisa negativa. Isso tem a ver com o momento em que o darwinismo social entra no Brasil e começa a dizer que a nossa mestiçagem era uma droga. Nossa mestiçagem, ela nos desqualificava. Então, a gente não se admite enquanto mestiço, ou até se admite, mas fica assim meio sou o quê? Não se admite como negro, se branqueia na mente, na forma de se comportar. Eu fui ensinada a ter ódio no meu cabelo crespo. O meu cabelo, ele é ondulado, ele não é bem crespo, mas quando você vê minhas fotos de criancinha, sarará crioulo mesmo, aquele negócio assim, que para domar era difícil. Mas eu fui ensinada que aquele cabelo é feio. E as minhas fotos mais bonitas são as que eu tenho, justamente com aquela coisa original. Então, você é ensinado. Por quê? Porque já tem um contexto familiar que ensinou a minha família a agir dessa forma. Isso é passado, de geração em geração. Você está falando, estou me lembrando aqui, de algumas questões voltadas para a etnia, né? Você vê, depois da abolição da escravatura, que se deu no meado do século XIX, né? Depois que veio a lei do ventre livre, do sexagenário, todas aquelas leis que foram para tentar consertar, né, o que estava sendo feito aqui no Brasil, foi feita uma pesquisa no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro foi feita uma pesquisa, me parece que em 1875, não estou me recordando agora a data histórica dessa pesquisa, mas foi feito um censo para se levantar como a pessoa se via em relação à sua cor. Né? Este censo, para espanto, né, de todos nós hoje, né, não sei se a época teve esse espanto todo, né, as pesquisas deram que as pessoas respondiam as coisas mais absurdas, tipo, como é que você se vê? De que cor você é? Eu sou marrom amarelado. E você? Eu já sou um marrom meio voltado pro creme. E aí você? Eu sou um preto, um negro amarronzado. E foram 36 ou 37 cores que surgiu nesse censo. Isso está registrado nos livros de história. Não se tinha uma identidade fixa. Isso foi ruim? Não. Isso estava mostrando o quão diversificada era a mistura que se deu de raças aqui no nosso país. Raças, não etnia. Né? Raça é uma só. Mas você vê que as pessoas, à medida em que respondiam esse censo, né, elas tentavam se afastar ao máximo da cor negra. Os próprios, como você mesmo disse, os chamados... Nós estudamos isso, né, na época do antigo ginásio, que não existe mais o ensino fundamental. Né? Ainda estudávamos a questão do mameluco, tinha o mameluco, cafuso. Pelos nomes esquisitos. Confuso, na verdade. Confuso. Porque o branco com o índio era mameluco, porque o negro com o branco. Aí entrou a questão do mulato. Mulato é peixe. Cara, é um negócio assim muito doido. Sabe, o mulato é peixe. Eu conheço o mulato como peixe. Eu não sei se deram o nome ao peixe em função da cor da pessoa, se deram o nome das pessoas. Exatamente. Então há uma confusão muito grande. Você usa um termo muito interessante, a questão do branqueamento, que certamente se dá pelo padrão eurocêntrico que foi estabelecido aqui no nosso país. E a gente teve, na época do Vargas, a eugenia, né, que é aquela ação integralista, aquele monte de coisa ali. Então, é um processo político de branqueamento. É isso aí. Que a gente também não pode deixar de falar do que acontece hoje, quando a gente está lidando com essa questão da minoridade penal, da maioridade penal. Que esse menino que hoje está sendo recomendado, né, que se diminua a idade dele para ele ir para a prisão mais cedo,
Isso tem cor e tem endereço. É o garoto favelado, é o garoto pobre. Sem a menor dúvida. Então, não é um branqueamento, acaba sendo, né? E é pior. Há um branqueamento hoje, assim, nas leis, né? Sim. As Sim. leis são leis de branqueamento. Porque você mesma disse, e eu concordo, hoje quem mais sofre a pena da lei, né? Do crime, melhor dizendo, é o preto, o pobre e o favelado que mora na comunidade. E aí eu queria te fazer uma pergunta agora para os nossos interfaces, né? Para a galera que vem bater papo com a gente. A galera que vem bater papo com a gente, a questão é a seguinte, você acredita que esses 4 estigmas, digamos assim, né? Estigmas porque foram colocados como estigmas na sociedade, né? O preto, pobre, negro, aliás, o negro, pobre, favelado e macumbeiro. Eu estou entrando agora na questão da religião, porque eu me lembro que uma vez eu estive participando de um debate de intolerância religiosa e lá estava o Ivanir Ribeiro, que é hoje dos Santos. O Ivanir dos Santos, não sei de onde tira Ivanir Ribeiro. Eu até chamei ele de Ivanir Ribeiro. Ivanir dos Santos, que é hoje um dos maiores, se não o maior representante dessa luta contra a intolerância religiosa no Rio de Janeiro. E aí ele estava com uma boinazinha branca na cabeça e eu achei bacana aquela boina, muito bacana. Eu falei, poxa, Ivanir, você poderia me dizer onde é que você fez, caso você queira, né? Aí falou, ele me deu o endereço do camarada que fazia essas boinas para ele. Eu fui lá em Santa Teresa, bati na porta do cara, o cara reunia todos esses estigmas, né? E quando eu me apresentei como pastor, ele ficou assim tão pasmo, tão maravilhado, tão estupefato, tão fascinado, que ele me tratou com um respeito tão grande. Eu não ia me apresentar como pastor, mas me apresentei, falei que eu estava indo até ele em nome do Ivanir para que ele fizesse umas boinas para mim. Ele ficou assim tão maravilhado. E aí ele me disse isso, ele falou, eu sofro preconceito por ser negro, por ser do candomblé, né? Pela minha condição sexual, Gay, né? Sou pobre, sou negro, né? Enfim. Então eu acho que uma pessoa que reúne essas 4 marcas, né? O negro, pobre, que professa uma religião de matriz africana, com candomblé, umbanda, quimbanda, enfim. E ainda por cima, muitas vezes, né, gay, ele está lascado, porque ele vai ser esmagado sem piedade pelo preconceito religioso, né? Pelo preconceito religioso, preconceito este que nos é imposto, e aqui eu quero dizer uma coisa para você, né? Nós não estamos aqui dizendo, quanto estamos isentos de preconceito, isso nunca me tocou. Já nos tocou sim, toca você também. Sabe, nós temos que ver onde é que a gente está escondendo o nosso preconceito. Eu acho que essa live é mais para você ser corajoso o suficiente para chegar diante de Deus e falar o quanto você é preconceituoso com os seus irmãos de cor, com o seu irmão que professa a religião de matriz africana, com o seu irmão que é gay, né? O quanto nós somos preconceituosos. O discurso da boca para fora é lindo. Mas quando é para a gente tratar essas pessoas com respeito, com o amor que nós dizemos ter, que é o amor de Deus, aí sim, aí a gente vê se realmente 1 mais 1 é 2 ou é o resultado que a gente quer dar. Né? Você não vê assim também? Eu vejo, e ainda tem algumas coisas um pouco mais. Você falou quando o pentecostalismo começou nos Estados Unidos, ele começou por conta dos negros não serem bem-vindos dentro da igreja branca. Então tinha que ficar do lado de fora, como se fosse um outro espaço sagrado, ou não sagrado. Isso me lembra muito a época de Francisco de Assis também, né? A igreja era dos ricos, dos pobres, dos mendigos, os trabalhadores dos feudos, dos nobres, ficavam no fundão.
E daí que também o movimento franciscano todo se inspira, né, nesse Cristo para o pobre, que está lá no meio do pobre, enfim, que dá uma renovada no catolicismo, muito antes da reforma até. Mas o movimento pentecostal, quando ele chega no Brasil, ele vem derivado daí. Ele vem como fruto de movimentos missionários de igrejas pentecostais nos Estados Unidos. E havia... que eu estudei, né, pelo menos na época do mestrado, tinha uma professora nossa de liturgia chamada Janelle Gaine, e ela falava que a proibição do toque de tambor, porque eu perguntei para ela, vem cá, por que os missionários, quando vieram para cá, proibiram a gente de tocar nossos tambores, nossos pandeiros, nossas coisas? Porque isso era demonizado. Eu me lembro, eu novinha, anos 70, os jovens ainda brigando para colocar bateria na igreja batista. Sim, peguei essa época. Então, eu sou da época em que, quando a Ademar de Campos lançou a música Ieoa, foi um escândalo dentro da comunidade, porque estava todo mundo querendo saber o que é isso. Isso é culto ou isso é ponto de macumba? E o Ademar veio rasgando com essa música, mas é que me sobreviver essa música aqui na cabeça agora. Acho que você vai lembrar também desse tempo aí. Eu era pentecostal nessa época, então eu acompanhei as discussões dentro das igrejas. Nossa, mas foi uma coisa absurda. Mas assim, nossa, a gente tem esses surtos de ignorância, assim, né? O que está acontecendo agora não é novo, não, Zé. Não é. É, como diz o Cazuza, um museu de grandes novidades. Exato. Um museu de grandes novidades. A Janelle me contou que lá nos Estados Unidos, quando eles começam com os cultos avivalistas, você sabe que negro não sabe cantar sem sacudir o corpo. Isso é da África, gente. Os cultos africanos são cultos de muita dança, de muito rebolado, de muita dança. Sem dúvida. De tudo isso. Os americanos olhavam aquele negócio e achavam que aquilo ali não era coisa de Deus. Então, eles achavam que estava incorporando espíritos. A bateção de palma. Tem até uma história da bateção de palma, porque nos Estados Unidos, nas lavouras de algodão, era proibido bater palma, bater tambor. Porque eles achavam que estava fazendo conexão com outro negro lá de outra fazenda e estava tramando fuga. No Brasil, as palmas e os tambores não foram proibidos. Então, o nosso povo aqui é uma bateria de escola de samba treinada em níveis ancestrais. Não vem dizer que tem outro povo no mundo que toca uma bateria como a nossa bateria toca. Não tem. E não venha me dizer, você me desculpe aqui, já querendo te escandalizar. Já quem está fazendo, vamos fazer direito. Né? Já que a gente está querendo falar algumas coisas, vamos falar direito. Né? Eu já tenho fama de anarquista, de desconstrutor, já me chamaram de tudo, né? De esotérico, de não sei lá o quê. Mas não venha me dizer que quando você ouve uma bateria de escola de samba, né, você não fica lá no fundo mexido. Eu fico mexido. Nós ficamos. Cara, é de arrepiar. É de arrepiar. Não tem igual no planeta. Não tem igual. Nunca fui assistir desfile na Marquês. Eu não sei porque é tão difícil admitir isso. Eu não sei porque é tão complicado para um pastor, para um clérigo, para um crente admitir. Eu não estou dizendo que você tem que ir lá para Sapucaí sambar, não. Eu nunca fui. Também não teria problema nenhum em estar lá. Eu não teria problema nenhum, né, em estar. Só não vou, porque é uma questão pessoal. Agora, chegar e falar, porque Jesus me libertou e quando eu ouço uma bateria de escola de samba não mexe comigo? Tá bom. Tá bom. Vamos fazer de conta que acredito enquanto você faz de conta que me convence. Tá bom. Mas esse negócio da marca da bateria, eu estava até conversando com a Estela, que é uma pianista fantástica, negra também, e ela fez mestrado nessa área, e ela estava falando dessa questão, por que os Estados Unidos desenvolveu uma cultura vocal da música negra tão forte, em função deles não terem um ritmo como paradigma, então eles compensam tudo na vocalização. E aí eu falei assim, Estela, será que é por isso então que a gente compensa tudo no tambor? Porque se você for olhar os nossos negros, principalmente os intérpretes do samba, das escolas de samba, a voz não é boa, não. Mas o cara ele tem uma postura, ele tem um status respeitado lá. Porque o que marca a escola de samba é a bateria. É o ritmo. É a bateria, é o ritmo. Então o negro brasileiro ele é um negro afeiçoado com o ritmo. E esse foi o grande gancho, porque como eles não podiam fazer isso nos Estados Unidos, quando eles vêm para o Brasil, que eles encontram a liberdade litúrgica, eles encontram afinidade com os indígenas,
o movimento pentecostal aqui faz isso. Explode. Cresce mais do que qualquer outra igreja de matriz reformada, ou protestante de missão, ou imigração, seja lá o que for, porque ele afina com o índio naquilo que ele tem de mais visceral, que é essa coisa do rito sagrado. Isso. Ele tem compatibilidade com o rito sagrado, que o Rudolf Otto, que você citou, é um cara que fala muito dessa coisa do rito, do símbolo, dessas coisas todas. Enfim, onde é que eu quero chegar com toda essa história? Eu quero chegar no fato que a nossa negritude brasileira, e ela se estabelece, e ela se consolida dentro do ambiente pentecostal, justamente porque é onde o negro tem liberdade e ele é reconhecido. Não há problema em ter pastores negros no ambiente pentecostal, as Assembleias de Deus e tantas outras que a gente conhece. Uhum. Ainda que tenha aquelas mais poderosas, que é a liderança branca, quando vai para os pontos de pregação, que é o acesso da comunidade, é negro, não tem essa. Uhum. Dentro do nosso institucionalismo batista, historicamente falando, você tem alguns expoentes negros que ocuparam, alguns expoentes negros. Mas não é uma coisa, você vê que a maioria dos negros ainda que se formam hoje em seminários teológicos batistas vai assumir igreja de periferia. Uhum. Então, isso também é institucional, porque a gente não dá primazia para esse negro. Você vê lá uma diretoria da nossa grande convenção, você vai ver lá quantos negros tem na mesa da diretoria. Tem sorte quando tem um mandato que tem um. Uhum. 2, não lembro. A gente tem gente importante que é negra, que está em cargos importantes, como diretoria executiva e tudo mais. Mas isso não é uma coisa fácil e natural de lidar. Esse negro teve, eu conheço, porque o atual diretor executivo da CBV foi meu chefe. E eu me lembro dele me contando uma vez que ele é engenheiro químico. Ele dirigia um multinacional importante lá. E uma vez veio uma galera lá dos Estados Unidos, sei lá de onde que veio, conversando com os diretores dali, daqui e tal, e falaram com aqueles diretores que eles podiam pedir o chofer deles para levá-los para o aeroporto. O chofer era o meu chefe, que era negro, era o diretor da empresa geral. Veja só. Então, essa coisa se dá nesse nível. Eu me lembro dele contando essa história para mim. E ele falou assim, não vem com esse papo de dizer que não tem. Eu sei o que eu sofri dentro do ambiente. Então, hoje você tem negros, eu sou minha área, lá onde eu estou atuando agora como pesquisador, que é o UFRJ, né? Você vê, dentro de uma turma de engenharia, você não vê 2 negros. Eu dei aula recente para uma turma mista de 200 engenheiros ali em formação. Aí tinha gente da naval, mecânica nuclear, não sei das quantas, eu fui contar os negros, tinha 2 negros. 2 negros no meio de 200. Aí o pessoal quer ficar discutindo essa coisa de cota, achar que isso não é para ser discutido. Gente, não é para ser discutido, sim. Tem que ser discutido, sim. Tem que haver espaço. São ações afirmativas que precisam acontecer, sim. Quem diz que isso é irrelevante é porque não conhece a história. Se conhece, essa história não lhe toca em área nenhuma da vida, né, que é a história do sofrimento dos nossos irmãos negros, do que eles penaram, né, principalmente quando chegaram aqui, né, advindos das mais variadas partes da África. Legal. Tem um bocado. Olha, tem gente aqui falando, né, por exemplo, a Fabíola. Fabíola, ela disse que era num tempo onde pretos não entravam em igrejas, né, e outros espaços sociais. O Everson, o grande Everson, amigão nosso aí, o nosso brother, eu tenho muita dificuldade de entender a paz do Senhor, o Shalom Adonai, e não achar o Lulu. Pois é. É um negócio. Pois é uma questão semântica, né? Sim. É uma questão semântica, Everson. Muito interessante essa sua colocação. Né? A gente não tem como resolver isso. Essa conta, como eu disse aqui, não se fecha, meu irmão. E você, eu acho que foi o autor, Everson, naquela música A Paz do Senhor, a paz, né? Bonita pra caramba que a gente cantava na minha época. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz. Aquilo ali arrepiava todo mundo que estava no culto. Mas se a gente chega e fala, vamos cantar em Yorubá, né? Axé, Olorum, axé. Aí pronto. Axé, Olorum, axé. Aí pronto, aí já tá endemoniado, aí, enfim. É um absurdo, mas... É lamentável. É lamentável. Quem está escrevendo aqui? Eu não consigo ver aqui, porque aqui eu estou na minha conta. Tem o João, ver aqui na sua... Eu estou com muita dificuldade aqui também. Está com dificuldade aí? Tem o João é lá da igreja, né? João congregou comigo e botou aqui
Fui tocar tumbador na Metodista com os pastor Isaías nos anos 96. Eita, coisa velha! Eu já era meio revolucionário, né, João? Eu já era meio fora dessa caixinha meio ortodoxa. Sérgio Alain, Bianca Toscano, Fabíola sempre com falas repletas de resistência e de afeto. Com certeza, né? O Everson de novo. A Fabíola escreveu assim, ó, eu penso muito nisso, no tempo que nós, os pretos e pretas, não entravam em igrejas e em tantos outros espaços sociais. Éramos proibidos de partilhar dos territórios comuns por sermos, não consegui ver aqui, considerados sujeitos de segunda classe. Eu realmente penso em nossos tempos. Entramos na igreja com nossos corpos, mas nossas subjetividades seguem barradas nas igrejas. A corporeidade do povo preto é castrada. A musicalidade só entra quando serve de entretenimento. O nosso corpo livre e dançante segue não entrando nas nossas igrejas históricas. Que os nossos afetos ancestrais ultrapassem essas barreiras e adentrem o espaço eclesiástico e que a gente, enquanto comunidade preta, experimente a igreja da forma mais afetiva possível. Eu creio nesse milagre, sobretudo porque creio na vocação profética da Igreja de Jesus Cristo. Muito bacana, Fabi. Fantástico aqui o seu comentário. Bacana. Lembrando um detalhezinho aí importante. Eu ouvi isso do Ivanir, quando ele foi lá na nossa igreja, quando eu fiz a jornada filosófica sobre intolerância religiosa. Nós trouxemos um padre, um representante da comunidade muçulmana, que foi o Sami Sbeli, muito conhecido, né, no Rio de Janeiro, e trouxe o Ivanir, que é um babalaô, é um alto sacerdote do candomblé. E na fala do Ivanir, ele que é casado há mais uma mulher da com uma irmã pentecostal que dirige círculo de oração dentro de uma igreja pentecostal, não sei quantos anos, né? Para espanto de todo mundo que estava ali naquela jornada, ele falou uma coisa interessante. Gente, não esqueça que a tradição de vocês, judaico-cristã, começou com um africano, que foi Moisés. Né? Moisés, de certa forma, nasceu lá no Egito. E o Egito é África. E a gente esquece desses detalhes, né? Esses detalhes. Há quem diga que os continentes ainda não estavam separados, mas o Egito é África. Não tem como, não tem como a gente chegar e... não tem essa história também. A gente tem aqui uma régua sobre raízes afroasiáticas no mundo bíblico que mostra que todo esse território norte da África, a Península Arábica todinha era chamado África. Você não tinha essa divisão, né, que a gente tem hoje. A Jacira escreveu assim, então, a bateria da Escola de Samba Padre Miguel é uma das melhores. Tem a Luana Dantos também, que entrou aqui de novo, o João Emiliano, é coisa de louco, eu já trabalhei com o Vander Pires. O Vander Pires é um percussionista. Falou assim, atrasado, chegamos, eu e Esquel, mandamos beijos. Beijo para vocês, queridos. A Luana Carolina está dizendo aqui, estou amando e ouvir e aprender com Isaías. Eu também sou fã dele. Também sou fã do cara, sou assim. Eu que estou honrado de estar aqui com a professora Lília. Na usina de produção de conhecimento da Puxa vida, que honra para mim. Então a gente vai fazer um breakzinho de 10 minutinhos aqui agora, tá bom? A gente vai encerrar esse live para não ficar muito grande, não ficar difícil para editar depois. A gente volta daqui a 10 minutinhos no canal da Eagle. Aí vai ser diferente, não vai ser no perfil do Isaías, mas ele vai compartilhar no perfil dele. Eu vou para o perfil da Lília. Exatamente. Okay, é isso aí, gente. Obrigada pela audiência, a gente já segue. Um live especial. Aliás, eu estou fazendo meu novembro, era para ser, como é que é? Novembro azul, né? Outubro rosa. Não, meu novembro está sendo negro. Eu só vou trazer gente negra para conversar comigo aqui nos lives, porque o pessoal acha que eu sou branca, né? Então eu tenho que colorir um pouquinho mais. Eu já passei de meio-dia, já me considero totalmente com os 2 pés na África. Pois eu tenho, mas o povo não me olha como negro, vou fazer o quê? É tristeza isso, viu, gente? Vocês não sabem quão negro eu sou. Mas, enfim. Isaías, vamos começar falando um pouquinho da diferença, então, de racismo e de preconceito, que é uma coisa importante para a gente continuar essa fala. Bacana. Eu acho que essa questão é um pouco confusa ainda na cabeça das pessoas, porque elas confundem muito o preconceito com o racismo. É interessante que quando você vê nas redes sociais algumas falas de pessoas querendo se justificar ou se auto-justificar no sentido de mostrarem-se não preconceituosas, quase sempre o que elas trazem
como justificativa é o fato delas terem tratado bem uma pessoa de cor. É engraçado isso demais, né? Chega a ser cômico. Isso mesmo. Porque quando você vê hoje, nessa discussão inflamada na qual a nossa sociedade emergiu, né? Onde a questão do preconceito racial está muito em voga, algumas pessoas, para tentarem limpar suas consciências, talvez, ou para tentarem mostrar que elas não são preconceituosas, ou elas falam alguma coisa em relação ao preconceito, no sentido de minimizar o máximo possível atitudes, digamos assim, grotescas em relação aos nossos irmãos de cor negra, né, como se preconceito fosse só isso. Uhum. Né? E elas dizem que estão contra o racismo. Uhum. Elas estão contra o racismo porque elas tratam bem o negro. Elas estão contra o racismo porque elas dão um lugar para um negro sentar dentro do ônibus, coisa dessa natureza. Uhum. Elas são contra o racismo, elas não são racistas porque elas contrataram, sei lá, uma empregada negra, enfim. Isso é um bom começo. Né? Isso é um bom começo. Mas quando a gente fala de racismo, e hoje, no Dia da Consciência Negra, a gente está falando do racismo, né? Vamos colocar dessa forma, para ficar bem mais esclarecido, o racismo ele se diferencia um pouco dentro do conceito que devemos entender nessa questão, porque o racismo, Lília, ele é estrutural. Uhum. É isso que a gente estava conversando aqui na primeira live. O racismo, minha gente, é estrutural. Ele não é apenas uma atitude pessoal de alguém que chamou um negro de negro fedorento, ou de negro sujo, ou de só podia ser preto para fazer essa besteira. O racismo não tem absolutamente nada a ver, aliás, tem, mas não é só aquela fala do William Vac, quando, infelizmente, ele deixou vazar para as redes sociais aquele comentário dele em relação ao preto. Isso só podia ser coisa de preto. Aí todo mundo fala, ele é racista. Talvez ele seja preconceituoso. O racismo é algo muito mais profundo. O racismo ele se faz presente nas estruturas do poder instituído. Sim. É isso que tem que ser bem esclarecido. Né? O racismo ele ganha forma nas leis, ele ganha forma no poder dominante, ele ganha forma nos decretos que são assinados e aprovados pelas câmaras, pelos congressos, mundo afora. Então, eu vou dar um exemplo aqui, só para esclarecer essa questão. Logo após a Guerra de Secessão, que foi a Guerra Civil norte-americana, onde o Sul, escravagista, onde o Sul, que ainda mantinha a escravidão, né, lutou contra o Norte, e aí houve uma guerra, aquela guerra enorme, né, que durou muito tempo ali, ceifando milhões de vidas americanas, né, a guerra do Norte contra o Sul. O Norte já havia aberto mão da escravidão, o Sul queria manter a escravidão. Então, houve uma guerra, chamada Guerra de Secessão, ou a Guerra Civil Norte-Americana. Bom, o Sul não tinha condições de vencer a guerra. O Norte, até porque o Norte estava com um desenvolvimento armamentista e tecnológico muito maior do que o Sul, muito maior. Eles não venceriam essa guerra. Então, de fato, a guerra foi vencida pelo Norte, pelos países do Norte dos Estados Unidos. Né? A guerra aconteceu ali no meado do século XIX, ali por volta de 1800 finalzinho de 1858, perto de 1860. Então, o Norte venceu a guerra. Portanto, o Sul teve que abrir mão da escravidão. Né? Mas não se entenda essa guerra, historicamente falando, como sendo uma coisa assim, muito divina que tomou conta dos americanos do Norte para ir lá libertar os escravos do domínio. Não teve nada a ver com isso. Né? Teve a ver com interesses dos países do Norte, interesses econômicos dos países do Norte em relação ao Sul, aos países do Sul. Né? Após esta guerra, o que aconteceu foi trágico para os negros americanos, porque logo após essa guerra, e aí que eu quero falar sobre racismo é isso,
né? Logo após essa guerra, leis foram criadas e disseminadas em quase todos os estados americanos da Confederação. Leis que foram conhecidas como as leis Jim Crow, né? As leis Jim Crow foram leis que foram formuladas para a segregação dos negros em relação aos brancos. Essas leis duraram de 1865, 1870 até 1960 e alguma coisa. Tinha aquela de não poder entrar no banheiro, no restaurante. Lugares separados para negros, lugares separados para brancos. Você deve ter visto em vários filmes, né, essa segregação. E isso, quem assinou foram os políticos que lutaram, alguns deles lutaram contra o Sul e contra a escravidão. Então, a questão é a seguinte, olha, nós estamos lutando contra vocês aí, né, no Sul, para libertar esses escravos que estão aí, esses negros escravos dessas fazendas, enfim. Mas não é por causa deles, não. Eles não têm nada a ver com a nossa luta. Logo depois, os próprios que lutaram, né, criaram as leis de Jim Crow, as leis de segregação, as leis que não davam acesso aos negros, como você falou, em ambientes públicos. O negro ele tinha que entrar no ônibus e sentar em lugares separados. Quando sentava? Quando se tivesse branco, o branco não ficava em pé, o negro tinha que ceder o lugar para ele, né? Com certeza. Então, o racismo ele é estrutural, ele está presente na eugenia. Você que nunca ouviu falar de eugenia, eugenia nada mais é do que um trabalho que se faz, segundo os grandes teóricos eugenistas, né, um trabalho que se faz para a purificação da raça. Foi o que Hitler fez em relação Foi o que Hitler fez em relação à Alemanha nazista e é o que hoje, minha gente, ainda continua sendo feito às escondidas. Sim, é velado. É velado, porque isso é financiado, e agora quero entrar aqui numa área que eu pesquiso exaustivamente, isso é financiado pelas grandes elites que controlam o mundo. Sim. Né, pela nova ordem mundial, pelos poderes que, de fato, governam por detrás dos governos. Financiam a eugenia, que são eles que financiam os laboratórios, são eles que financiam as academias, muitas vezes, porque você vai se lembrar. Por exemplo, quem estudou criminologia vai lembrar do nome que é o nome da criminologia, né? Talvez o pai da criminologia, que é Cesare Lombroso. Cesare Lombroso, conhecido como pai da criminologia, todo estudante de direito com certeza já ouviu falar desse nome. Cesare Lombroso, quando falou do crime, ele deu características do criminoso. Ele disse que uma determinada característica apontava para o ser criminoso. E que características eram essas? De Cesare Lombroso, né? Características que apontavam para o negro. O racismo ele está presente nos livros acadêmicos. Sim. O racismo está presente nos livros do seu filho, que você, às vezes, olha, ou se olha, enfim, não enxerga, a segregação ali presente. Entendeu? Como, por exemplo, há um tempo atrás, numa escola, que me parece, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, né? A menininha chegou em casa com um bilhete da diretora, onde o bilhete dizia o seguinte: mamãe, teremos a nossa festa das crianças, pedimos, por gentileza, que as crianças venham, que sua filhinha venha com o cabelo alisado. A criança tinha cabelo crespo. Aí pediu para que a mãe pudesse alisar o cabelo da criança, para que a mãe pudesse fazer esse embranquecimento que você falou na primeira live, para que a criança pudesse participar da festa, por causa do padrão que a escola estava estabelecendo para a festinha da criança. Isso é racismo. Isso é racismo. O racismo ele se diferencia do preconceito, porque preconceituoso todos nós somos. Infelizmente. Temos aqui e ali o nosso preconceito velado, que se a gente não confessa, em algum momento, no consultório do psicólogo, ou seja, diante da presença de Deus, o nosso preconceito, a gente vai carregá-lo para o túmulo. Né? A Lília falou muito bem no primeiro vídeo, né, Lília, sobre essa questão da gente ter crescido ouvindo das pessoas de cor piadas e chacotas com pessoas da cor negra, pessoas da própria cor que herdaram isso e a gente cresceu ouvindo toda essa questão discriminatória em relação ao negro. Mas o racismo não, o racismo é muito mais nocivo. O racismo ele tem a ver com as estruturas do poder dominante. Ele tem a ver com a questão que entra nos livros acadêmicos, nos livros de ciência, de biologia. Muitos deles foram
foram estudados em Harvard, em Yale, nas grandes universidades, mostrando características biológicas de uma raça degenerada que era a raça negra. É uma coisa muito pior do que a gente possa imaginar, é muito mais séria, você está me entendendo? É muito mais séria do que você não chamar o negro de negro, ou de você fazer uma boa ação para com uma pessoa de cor. Não, não é só isso. Racismo não é só isso, meu filho. Estou me lembrando de 2 episódios interessantes. Eu estava dando uma classe de EBD que eu criei, chamada Igreja, Cultura, Pós-Modernidade. E é uma classe que ela é voltada para a gente discutir temas que a igreja não discute. Bioética, ecologia, questão de racismo, questão de gênero, enfim. Então a gente fazia toda essa formação do pensamento cristão e depois que a gente chegava no século XX, XXI, aí a gente começava a estudar os temas contemporâneos. E tinha uma aluna da gente, a Lundinha, que ela trabalhava como cuidadora de pessoas idosas. E a gente estava perguntando, é engraçado isso, né? Porque as pessoas que são mestiças, tendendo a branco, elas acham que não existe racismo. E aí alguém na classe falou assim, mas essa coisa de racismo, isso é coisa meio ultrapassada, né? Não tem nas igrejas, eu não vejo, não vejo isso. Aí eu falei assim, Lourdinha, você que é uma negra assumida, diferente de mim, que sou uma negra desbotada, que as pessoas acham que eu não sou negra. Vamos lá. Você já sentiu o preconceito racial muito gritante, que mexeu contigo dentro de ambiente cristão, e ela foi contar a história de uma casa que ela trabalhou, e que a patroa cristã, simplesmente não deixava algumas coisas. Acho que quando ela saía de casa, ela obrigava, antes de você sair, você passa bom ar na casa toda, porque seu cheiro de preto fica aqui. Ela ouvia isso? Ela ouviu isso uma vez. E ela ficou se perguntando, será que meu corpo fede tanto assim mesmo? Mas olha só, eu já vi muita gente fazer esse tipo de comentário. E temos um outro detalhe. Eu fui nos Estados Unidos em 2011 e conhecer umas igrejas americanas de brasileiros lá na Costa Oeste. Estou na Costa Oeste. A criativa Califórnia é conhecida como o lugar mais libertário que existe nos Estados Unidos. É outro país, né? E eu estava em São Francisco, bicho, assim, que é um lugar histórico de abertura de cabeça para muitas coisas. E aí eu me lembro de 2 pastores que estavam procurando um imóvel para uma das igrejas brasileiras de lá. Encontraram um imóvel relativamente grande, que dava para atender, mas tinha sido uma igreja negra lá antes. O pastor responsável pela comunidade lá é negro. Mulato, como peixe, né? O peixe mulato? O mulato, ele é da tua cor. E o pastor brasileiro que estava lá é mais clarinho. E o comentário que ele fez foi assim, engraçado, né? Os negros são desleixados, né? Todos os lugares onde eles passam, eles deixam as coisas assim semi-destruídas, falando da condição do imóvel. Eu cá comigo, cara, as pessoas que limpam as privadas das nossas casas são negras e nem por isso elas são rebaixadas. Eu fiquei pensando assim, cara, como que as pessoas têm coragem de proferir naturalmente esse tipo de coisa sem se dar conta do que está por trás? É verdade. Então, eu fico percebendo que dentro das igrejas a gente faz isso. Vocês podem ver, cantina da igreja. É difícil você ver uma liderança branca na cantina. As cozinheiras têm que ter sempre muitas negras no processo envolvido. Outros setores, o que é mais engraçado é que são setores cruciais da igreja, como por exemplo, oração. Dificilmente tem uma mulher branca liderando grupos de oração. Em geral são mulheres negras. Então essa coisa da espiritualidade que está muito ligada, né, a tudo isso, está muito presente. Mas isso está presente por conta da etnia negra, né? Porque essa coisa da espiritualidade africana, ela é muito pulsante, ela é de contato com o transcendente, que o pessoal que é branco não tem noção do que seja. Então, essa espiritualidade que está pungente, e aí alguém fez uma pergunta aqui, que eu já vou entrar no outro item que a gente ia tratar aqui. Ela falou assim, o que vocês consideram intolerância? Quando se trata da não aceitação do povo contra a pastora luterana que ajudou o terreiro de Macumba. Pois é, deixa eu explicar essa situação. A pastora Luz Marina, que eu conheço pessoalmente, ela é presidente e diretora executiva do CONIC. O CONIC é um lugar chamado Conselho Internacional e Ecumênico de Igrejas.
É um espaço onde reúne católicos, luteranos e protestantes que queiram para fazer ações ecumênicas. Aquilo que ajudou a promover lá a construção do terreiro de Candomblé é uma ação típica de um CONIC. Como se tivesse aqui o Conselho Mundial de Igrejas, que os batistas não fazem parte, que é uma outra aberração, mas se tivesse aqui, eles estariam promovendo esse tipo de coisa, porque a ideia deles é integrar a fé das pessoas, o respeito mútuo. E eu, particularmente, eu faço parte da Comissão de Justiça Racial e de Gênero da Aliança Batista Mundial. Então, é meu papel discutir questões de gênero e de etnia. Uhum. Como é que você vê essa questão, Isaías, da questão das afrontas que o pessoal dos terreiros de Candomblé vem sofrendo, com traficantes evangélicos metralhando todo mundo e destruindo tudo, e também da iniciativa de igrejas evangélicas de irem lá e construir, porque tem gente que tem muito medo do ecumenismo, o pessoal demoniza muito o ecumenismo. Então, fazendo um pouco de diferença o que é uma ação ecumênica, o que é o respeito, né, humano que você tem que ter com relação à questão. É uma questão que a gente precisa discutir com muita calma, com o coração apaziguado, porque para se falar sobre essa questão da tolerância religiosa, nós precisamos entender, acima de tudo, o Evangelho de Jesus. Se você não conseguiu entender o beabá do que Jesus falou, você não terá condições mínimas de discutir intolerância religiosa. Não tem como. Você, em momento algum, nos 4 evangelhos, vai se deparar com Jesus, incitando seus discípulos a saírem quebrando imagens ou casas de adoração de outros tipos de cultos que estavam ali presentes. Inclusive, alguém usou argumentando, mas quando ele pegou e chicoteou os cambistas no tempo... É uma coisa, outra coisa. Ele está tratando o problema dentro da religião dele. Isso não tem nada a ver. Estou dizendo o seguinte, quando a gente fala dessa questão da tolerância religiosa e de um diálogo que a gente busca hoje com representantes das mais variadas crenças, isso assusta um pouco, obviamente, aqueles nossos irmãos evangélicos que interpretam esse tipo de atitude como sendo uma atitude perigosa no sentido de um ecumenismo que possa incorporar, por sincretismo, entenda bem, gente, a questão é semântica. Sim. Estamos falando não de sincretismo, pelo amor de Deus. Não estamos falando de unir elementos da fé de uma determinada religião com o nosso. Então, pelo amor de Deus, há uma linha que delimita o ecumenismo dentro desse contexto que a Lília está colocando aqui, do sincretismo. Eu já fui convidado, por exemplo, em 2010, 2010, o primado de Umbanda fez 60 anos. Né? O primado de Umbanda é o maior representante da Umbanda aqui no Rio de Janeiro, e eles possuem obras filantrópicas assim, absurdas. Eles são muito ativos nessa E pela primeira vez eles tiveram a coragem de chamar líderes de outras denominações para estarem presentes lá no Tijuca Tênis Clube. E aí eu recebi o convite, conversei com o pastor, presidente da minha igreja, que é o pastor Neil Barreto, da Igreja Betânia. Ele não viu problema algum em representar a igreja. Eu lá estive juntamente com um outro pastor, né? Tinha lá um diácono da Igreja Católica, tinha um xamã de uma tribo indígena presente também, depois chegou uma representante do kardecismo, enfim, para uma festa. Obviamente que todo o contexto que foi colocado ali naquele dia dizia respeito à forma como eles cultuam seus deuses, suas entidades, seus guias. Nós lá estávamos para dar uma palavra de 5 minutos sobre as obras que o primado de Umbanda, ao longo de 60 anos, realizou, né? Realizou no Rio de Janeiro, que foram obras assim magníficas, né? Obras filantrópicas. Lá estivemos, demos uma palavra, tivemos uma participação e acabou. Eu não fiquei nem um pouco interessado em pegar os elementos da Umbanda para trazer para o meu culto, para a minha fé. Então, quando a gente fala sobre esse diálogo, quando a pastora luterana, eu estive com ela uma vez só, lá em Copacabana, na marcha,
uma mulher extremamente sensata, né? equilibradíssima. Quando ela tomou essa iniciativa de reconstruir o terreiro de Candomblé, foi por que razão mesmo? O terreiro foi uma catástrofe natural? Uma dessas situações, na verdade, o terreiro de Candomblé, daquela mãe de santo, ele estava sendo atacado muitas vezes por ela. E tinha fundamento religioso, sim, porque foi um daqueles que foi atacado aí. A pessoa destruiu tudo. Né? Sim, vocês sabem muito bem disso. A gente está discutindo aqui uma coisa que acontece. Grupos evangélicos armados, como a Ku Klux Klan da década de 60, 50, né, que saía pelas ruas. Com o tráfico, porque o que acontece? Não sei se vocês conhecem essa história, né, com mais devagar, mas isso tem sido estudado até a nível de antropologia mesmo, nas universidades, essa questão de que todo traficante dentro das comunidades ele é filho ou neto de alguma mulher que é da Assembleia de Deus ou de alguma igreja. Uhum. Então, em contato com algumas dessas igrejas, começou a ter um ciclo de que você é para a batalha, não sei se eu volto morto. Pastor, ora aí por mim. Exatamente. Começou a ter isso. Então, eles mancomunados, muitas das vezes financiando coisas na igreja, a igreja precisa fazer uma obra daqui dali, o dinheiro do tráfico vinha e fazia isso. Pediam o quê? Autorização para guardar as armas de todas as... Muito natural, dentro de uma comunidade, isso é muito natural. Então, eles começaram a ser chamados de traficantes evangélicos, mas nunca foram, na verdade. Nunca foram pessoas que praticaram o cristianismo. Foram criados em igrejas que tinham parentes dentro da comunidade por conta daquilo. E você sabe também que quem está debaixo da droga obriga seus parentes, né? Ele puxa seus parentes para a dependência dele, dependência química dele. E os traficantes da atualidade são usuários de droga também. Então, muitas vezes, eles coagiam suas mães, seus familiares, tu vai dar um jeito lá, isso acaba contigo, e para proteger o resto da família. Isso acontece muito. Acontece mesmo. Isso acontece muito. Tem um outro fator aí que precisa ser levado em consideração. Então, primeiro, eu quero que você entenda, você é irmão da nossa fé evangélica, que quando a gente senta para dialogar com pessoas de outras crenças, nós não estamos ali porque concordamos com a liturgia deles ou porque queremos um diálogo espiritual no sentido de trazer elementos da fé dele e jungi-los à nossa. Não é isso. É simplesmente fazer o que Jesus falou e o que está escrito lá em Hebreus. No que depender de vós. Sim. Isso está claro na Bíblia. No que depender de vós, tendes paz com todos. A grande questão é que nós não sabemos administrar isso. Sim. Nós não temos ainda a capacidade de em paz, respeitar a fé alheia. É interessante porque eu tenho um amigo que é evangélico, professor de história, estudou comigo, e que, à época, meu filho estudava no colégio desse meu amigo, eu fui numa reunião de pais e esse meu amigo estava lá. Eu te peço que você, na medida do possível, esclareça as pessoas que quando nós estamos dando aqui aula sobre a África, inevitavelmente temos que falar dos deuses africanos, nós não estamos querendo que as crianças adorem aos orixás, porque veio uma mãe aqui e pediu a minha demissão, porque ela era evangélica e porque eu dei aula de história da África. O cara era evangélico. Ele era evangélico, eu falei, eu sou evangélico, mas eu sou professor. Sim. Eu sou professor de história. Então você está me entendendo onde é que entra essa linha que os evangélicos não conseguem enxergar muito bem para a questão da beligerância, porque nós nos tornamos beligerantes. Então, como eu estava falando, saem grupos de madrugada para ficar quebrando imagens. Sim. Quebraram aquela imagem ali, no finalzinho do Valqueire aqui. Do São Jorge? Do São Jorge, quebraram um tempo atrás. Eles exaltam isso como se estivesse quebrando, né, o Deus Dagon, lá, porque a Bíblia diz que Dagon foi colocado por terra, só que ninguém diz que quebrou nada, diz que ele estava lá e ele tomou. E outra coisa, qualquer tipo de atitude dessa natureza é uma atitude de discriminação religiosa, de intolerância. O Evangelho de Jesus, não adianta você ficar se baseando em Antigo Testamento, não adianta você ficar pegando textos isolados para justificar a tua intolerância, para justificar a tua incapacidade de amar as pessoas. Porque o que me impede, pelo amor de Deus, de sentar ao lado de uma pessoa que professa o candomblé? Eu vou te dizer o que me impede. O que impede a nós evangélicos? Medo. Nós evangélicos somos medrosos. Nós temos medo dos deuses deles. Nós temos medo. Quem é o povo que tem mais medo de macumba, de feitiçaria, de macumbaria, de obra de feitiçaria? Onde é que essas falas estão mais presentes? Obra de feitiçaria, obra de macumbaria, obra de magia negra, porque o Senhor está amarrado, e a obra de feitiçaria. Quem é o povo mais surtado? Quem é o povo mais desesperado com isso? Somos nós evangélicos. Então aí está, talvez, a resposta, que muitas vezes não assumida, faz com que a gente, porque olha, cuidado, não é bem assim, porque os dias são maus, há uma estratégia do diabo em querer unir. Não, o diabo primeiro não quer unir ninguém. É verdade. O diabo nunca quis unir ninguém. É verdade.
São palavras que não têm nada a ver com a coisa com a Não tem outra. nada a ver. O diabo não é a favor da tolerância, do perdão, do diálogo, do amor fraternal. Não é. Então, ele é a favor disso. De Ele que quer você, intensificar a separação, essa de coisa. que você, em nome do seu Deus, da sua fé, vá lá e destrua o ambiente de culto do próximo. Uhum. Entendeu? E essa é uma questão que é uma conta, como eu falei, que a gente está aqui fazendo essa live, mas a gente sabe que não vai se fechar. A gente sabe que vai se encontrar ali na esquina com crentes que ainda vão, né, continuar com essa postura de, primeiramente, medo, né, muito medo dos orixás, muito medo das entidades. Eles não conseguiram ler o que Paulo diz claramente lá, que, gente, olha, só há um Deus e um só Senhor, Sim. que está sobre todos. Então, se você invoca esse nome, e se esse nome é invocado no teu coração, debaixo do qual você está, que pavor é esse? Que medo é esse? Eu já presenciei uma vez, tinha dois irmãos dentro do ônibus conversando, há muitos anos, eu estava indo trabalhava na Golden Cross nessa época, dois irmãos caracteristicamente, pela fala, né, pentecostais. Nada contra, porque eu vim de lá. Uhum. Eu e você. Eu também passei por lá. Passamos pela igreja pentecostal. E muitos de vocês estão assistindo a gente. 8 anos. Pois é, então nada contra. Eu só estou dizendo que esses dois irmãos, depois de um determinado momento, entrou uma pessoa que estava em processo iniciático no candomblé. Você sabe que ela entra com a roupa branca, Sim. com aquele turbante na cabeça, porque está fazendo a cabeça, os cordões todos dentro, e ficou ali de cabeça baixa. Os irmãos começaram a falar alto sobre o diabo, sobre o demônio, quanta gente escravizada pelo diabo, quanta gente escravizada pelo demônio. Conversaram, aumentaram a voz dentro do ônibus para atingir a pobre menina que estava ali, sem perturbar ninguém. Que foi o caso da menina que foi apedrejada lá. A mesma coisa. Linha, Eu não vejo Jesus fazendo isso em momento algum, pelo amor de Deus. Jesus falou, ide, preguem o evangelho, e aonde vocês forem bem recebidos, fiquem ali, pousem ali, mas aonde vocês não forem bem recebidos, saia dali, sacuda o pé, não carregue nem a poeira daquele lugar, porque parta. Continue pregando o evangelho sem ficar se preocupando em voltar lá. Eles não nos receberam, vamos queimar. Meu Deus, os fariseus não, perdoem, os discípulos com os samaritanos, né? Querem que façamos fogo descer sobre eles. Jesus falou, não, o filho uso do homem... completamente indevido do poder espiritual para fazer o que não tem que ser Exatamente, feito, o filho do homem não veio destruir as almas, veio salvá-las. Então, esse é um ponto que precisa ser entendido. O segundo ponto é que, muito bem colocado pela Lília, não temos como, torno a repetir, ignorar que a cultura africana, que a cultura afro contribuiu de uma maneira riquíssima para a construção do nosso povo, principalmente no que diz respeito à música. Sim. Eu queria que você parasse e pensasse comigo, como seria a nossa música, nós que tivemos influência europeia, tivemos influência de Portugal principalmente, mas França, Holanda estiveram por aqui, e tantos outros países. Como seria o Brasil se não existisse elementos culturais da cultura africana? Como seria? Muito triste. Como seria? Para começar, muito triste e depressivo. Extremamente. Extremamente. Se você hoje chega num culto na sua igreja e hoje você ouve a bateria, o atabaque, a percussão, você tem que reconhecer que isso veio deles. Que ser humilde o suficiente para agradecer a Deus pela contribuição que os africanos trouxeram para o nosso país, pelo amor de Para Deus. Para a nossa espiritualidade. Se você dança, veja um culto lá das igrejas negras dos Estados Unidos. Veja que culto maravilhoso. O ambiente que se forma ali. Veja um culto na África, na Nigéria. Sim. Veja um culto em qualquer canto, onde os negros se reúnem para adorar. Eu não estou falando só nessa questão do culto, eu estou falando que eles celebram a vida. Sim. É um povo massacrado. Sim. Entendeu? E aí eu torno a repetir, faço minhas as palavras do pastor, ele esteve na nossa igreja. O continente africano é assim porque foi amaldiçoado por Deus lá atrás. Não, o continente africano ele é assim, não é porque ele adora ao diabo nem aos orixás. O continente africano está do jeito que está porque os europeus foram lá e despojaram esse continente de sua, primeiro, tudo. de sua riqueza, de seus diamantes. Veja diamante de sangue. Vá para a história e vá pesquisar antes de ficar abrindo a boca e falando que o continente africano é assim. Então, gente, por favor, vamos ter mais respeito.
Né? Vamos entender que se hoje a gente come uma boa feijoada, é por causa dos negros. É verdade. Você gosta de feijoada? Eu adoro. Contribuição dos negros. É. A dança, contribuição dos negros. O som, o batuque, contribuição deles. A forma de celebrar a transcendência também influenciou muito a forma como nós cultuamos. Interfere na nossa roupagem, com cores, você vê que toda barraquinha de camelô que você chega para comprar esses colares artesanais, tal, que eu uso muito até, de vez em quando aqui no Jardim eu apareço com eles, aquilo ali é muito africano. Aquilo ali não é tão indígena quanto a gente pensa, aquilo é mais africano do que indígena. Então, é muita riqueza que a gente aprendeu a depreciar. E eu não estou aqui, Lídia, falando que nossa forma de ver a questão espiritual ligada a todas essas manifestações tenha que mudar. Não, você tem suas convicções, eu tenho as minhas. Só que a gente tem que ser um pouco mais sensato, primeiro, para não negrificar, não sei se essa palavra existe, é um neologismo, tá? Mas a gente negrifica muito a religião dos negros. Negrifica no sentido de que candomblé tem que ser coisa de preto. Essa religião do diabo, do demônio, é a coisa do preto. Como se o diabo e o demônio não atuassem na religião dos brancos. Como se o mal não se fizesse presente na religião do branco. Aí a gente tem que jogar o mal para uma polaridade só, que é até o pecado, né? Até o pecado é visto como alguma coisa, né? Preta. Né? Quando, na verdade, Isaías fala ainda que os vossos pecados sejam vermelhos. Sim. Mas eu sempre, na revista da escola dominical, vi o coraçãozinho. Aquele planozinho de salvação, meu coração era preto, mas Cristo aqui já... Você está entendendo? É exatamente isso. E outra coisa, não são poucos os nossos irmãos de fé evangélica, com os quais eu me encontro, que dizem o seguinte: ai meu Deus, eu fui a Salvador, eu fui à Bahia e olha que ambiente pesado. Eu não estou aqui criticando, não, tá? Não estou criticando. Eu, particularmente, estou aqui deixando bem claro para você, eu adoro Salvador. Eu, se eu pudesse ir uma vez por ano a Salvador, eu estaria lá no Pelourinho. Eu gosto daquele ambiente, eu gosto da cultura que está presente ali. Eu não estou aqui dizendo que eu vou lá para ficar dançando para os orixás. Não estou dizendo isso. Eu estou falando que eu aproveito o máximo que aquela cultura pode me oferecer, sabe? Eu não me sinto nem um pouco oprimido quando eu estou lá. Alguém me disse assim, não, porque quando eu estava entrando em Salvador, passando pelo Tororó, pela fonte do Tororó, que é aquela fonte enorme, tinha 7 estátuas enormes dos 7 orixás, né, que são 7 os orixás, 7 orixás enormes, que foi o Antônio Carlos Magalhães que mandou construir. Eu falei assim, e daí? Eu nem vi isso. E daí? O que essas estátuas podem exercer no teu psiquismo, a não ser despertar em você os teus mais profundos temores? Pelo amor de Deus, deixa as estátuas lá. Então vá conhecer a cidade, vá conhecer a história da cidade. Sim. Vá ao Pelourinho, se você tiver oportunidade, veja onde é que os teus irmãos de cor negra sofreram açoites terríveis. Vá lá e veja no batuque do Olodum, veja ali uma linguagem dizendo que nós, através desse batuque e através dos nossos ancestrais, nos mantivemos de pé diante da opressão dos brancos. Sim, isso foi sustentação. Que as pessoas sustentação, sabe? Essa história eu sei que muitos de vocês devem estar muito escandalizados com o que eu estou falando. Para quem não conhece Isaías, a gente começou a ouvir da família, cada um falou um pouquinho quem era. Né? O Isaías não falou um pouquinho quem ele é. Fala um pouquinho de você, Isaías. O que você é, o que você é formado. Isaías é pastor, tá bom? Mas ele é um grande parceiro. Na verdade, Isaías é responsável por essas loucuras de me fazer falar em público aberto para questão de gênero e questão de homossexualidade. A culpa é dele. Eu estudei história. A história abriu muito a minha cabeça. Sou formado em teologia, história. Fiz depois algumas pós-graduações em ciência da religião. Talvez a pós-graduação em ciência da religião me abriu muito a mente porque me fez pesquisar várias vertentes religiosas. Sim. Então eu estudei muito a fundo o candomblé, a Umbanda. Eu estudei o candomblé, eu estudei a Umbanda, eu falo com conhecimento de causa. Muito antes de chegar e falar coisa do diabo, eu sei do que eu estou falando, porque eu já estive presente em ambientes e sentado com pessoas que representam o candomblé e a Umbanda e conversei com eles no nível acadêmico.
Entendeu? E um deles, uma vez, me fez uma pergunta. Falou o seguinte: pastor, por que quando sai um filme no cinema sobre os deuses nórdicos, como agora, está estreando hoje, me parece que Thor está lá. Ó. Eu fui hoje à tarde lá no Norte Shopping, passei com a Adriana, a fila enorme, enorme, Thor. Não cabia de gente para entrar no cinema, assim, de evangélicos, para ver Thor. Um deus nórdico, um deus germânico, o deus do trovão. É o deus do trovão. Thor é o deus do trovão, né? Filho de Odin. Agora, o deus do trovão na mitologia africana é Xangô. E se tivesse lá, no cinema, um estereótipo, Xangô, tá amarrado. Sangue de Jesus tem poder. Que o diabo está tomando conta do cinema. Você está me entendendo? Onde é que entra a questão de discussão? Então, me ajudou muito ciência. Sou psicanalista clínico, trabalho com psicanálise, sou pós-graduado em psicanálise clínica e estou com gente o tempo todo. Gente das mais variadas crenças, gente das mais variadas vertentes, gente das mais variadas sexualidades que você possa imaginar. Então, gente, estamos aqui nesse dia da consciência negra, pedindo encarecidamente a você que ore mais e peça a Deus mais amor. Está faltando amor. Discernimento de espírito. Essa coisa é fruto do Espírito Santo que está faltando, essa coisa da longanimidade, né? Você gostaria que chegasse na tua igreja, um pessoal do Candomblé começasse a derrubar aí todas as coisas que estão lá sagradas para você? Claro que não. Então não tem como a gente apoiar que se faça isso no terreno do Candomblé. Não tem como. Não tem. É anticristão, absurdo. É anticristão isso. É antibíblico, porque a Bíblia fala assim: aquilo que vós quereis que os homens vos façam, fazer a eles. Então é simples assim. Jesus é muito simples com relação às coisas. Mas essa coisa de Salvador, está me lembrando agora. Quando eu passei pelo meu segmento pentecostal lá, né, que eu tive a minha imersão de 8 anos dentro do pentecostalismo, eu fui ensinada a não comer coisas sacrificadas. Coisas sacrificadas aos ídolos. E esse negócio me acompanha. Eu tenho que me libertar desse negócio ainda. Ainda tenho que me libertar disso. Aí fui convidada para ir em Salvador em maio. Falar lá numa igreja, a Aninha, ela queria me levar para comer uma acarajé de qualquer jeito. E eu, com um pé atrás da acarajé. Mas eu virei para ela e falei assim: eu não vou comer por um fator. Feijão me dá problema. Eu tenho aerofagia, aquela formação de gases no estômago. E eu sou intolerante com feijão de qualquer espécie. Aqui em casa, para eu comer feijão, tem que fazer todo um rito religioso com feijão, tipo colocar vinagre, toda a fermentação que o feijão proporciona, eu tenho que eliminar antes de começar a comer, senão não dou conta. Então eu falei assim: eu não vou comer o acarajé, não, só porque tem essa coisa do feijão. Mas eu queria saber como é que você lidou com isso. E ela falou assim: engraçado, eu também, porque ela é carioca de nascença, mas foi criada lá. Eu também lidei com a mesma questão, dessa coisa do preconceito, mas depois claro que tem alguns lugares que a comida é dedicada, mas depois eu aprendi a comer em lugares certos onde eu sabia que não tinha nada disso e tudo bem. Beleza. Aí eu estou andando em Salvador, para cima e para baixo. Fui na igreja lá do Bonfim, na escadaria, eu pagava 2 de promessa, entrei na igreja, olhei, fotografei tudo. E eu fiquei vendo a diferença, né, daquelas igrejas jesuítas que você tem no Pelourinho, por exemplo, que elas são todas douradas por dentro, uma coisa magnífica, né? E aí você vê a igreja do Bonfim, que era a igreja dos Pretos, né? Como é que ela é muito mais simples, ela é um lugar muito mais acessível, né? De uma espiritualidade assim, mais tranquila. Como também aqui no Rio de Janeiro a gente tem, né? Aquela igreja lá da Rua do Rosário, né? Tem essa história toda. Eu falei assim: Aninha, estou andando na Bahia 3 dias contigo, cadê os despachos de macumba? Assim, me atrás. Não tem não, professor, tem tanto crente aqui. Eu falei assim para ela: cara, o Rio de Janeiro tem mais macumba do que aqui. Isso que o pessoal precisa entender. Então, eu queria também falar 2 coisas que eu aprendi que são interessantes sobre essa questão de convivência com o candomblé. O Ivani dos Santos, em 2009, eu levei o Ivani para falar no encontro sobre coexistência de combate à intolerância religiosa, em novembro também, esse mês, né, que tem as marchas e tudo, na Capela do Seminário do Sul. Então foi um evento assim... No Seminário do Sul? No Seminário do Sul. E aí estava lá, no altar da capela, lá sentado, Ivani dos Santos, mas os 3 amigos judeus mesmo, um rabino, um sociólogo, um historiador, e 2 pastores batistas, que eram o Alessandro e o Delano. E tinha aluno batista, a gente não está falando nem de pentecostal, a gente está falando de aluno batista. Deus me livre, sem Jesus tem poder. E a gente fica cooptando com esses discursos. E foi a primeira vez que eu tive um contato com o Ivani. Quem me apresentou o Ivani foi o Michel Guerma, que é historiador no Abifix.
E foi um contato maravilhoso. Ele me deu de presente aqui um livro que eles publicaram lá no SEAP. Foi um encontro maravilhoso. E estava nesse encontro um monte de alunos nossos do Radical África, que tinha servido como missionário lá na África e já tinha voltado para fazer uma reciclagem, para depois ir novamente para a África como missionários efetivos. E enquanto o encontro estava rolando lá, eu da organização para lá e para cá, de repente eu sentei do lado de alguns desses alunos. Eu falei assim: e aí, o que vocês estão achando? Ele falou assim: professor, a gente tinha que ter tido uma aula dessa antes da gente ir para o campo. Porque a quantidade de preconceitos que a gente chegou lá, imagino, né, carregado daqui que nos foi ensinado, a nossa dificuldade de adorar junto com o africano, porque a gente via nas igrejas evangélicas coisa que só lembrava macumba e a gente não sabia. Até que, por fim, a gente pegou, tipo, dane-se, e vão dançar com os iorubás. E eles disseram que as igrejas mais avivadas que eles tinham para participar eram igrejas da etnia iorubá, com inúmeros elementos que aqui no Brasil seriam chamados de elementos de macumba. Então, coisas que os evangélicos não sabem sobre o candomblé. O candomblé é uma religião monoteísta. O Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e o Jesus Cristo, Maré. exatamente, eles estão no mesmo pé de hierarquia que está para o cristianismo. Exatamente. As entidades, os orixás, os arquétipos, eles não são pessoas, não são representações de Deus. A gente fala, isso aí é politeísmo, não sei o quê. Não, eles não são divindades. Os orixás não são considerados divindades. São considerados guias ancestrais que têm toda uma história na africanidade daquela gente ali, mas eles sabem muito bem que o Criador é o Deus de todas as coisas e que Jesus é o Filho de Deus. E eu fui assistir o Alabê de Jerusalém, aquela ópera do... eu sempre esqueço o nome dele, Altair, não sei se Altair, não sei das contas, o nome dele. Eu ganhei 2 ingressos, fui assistir no Teatro Municipal, a ópera O Alabê de Jerusalém, e levei comigo uma estudante do CIEM. Ela ia se casar naquele fim de semana e eu resolvi dar de presente para ela o segundo ingresso que eu tinha. E eu virei para ela e falei assim, tu fica quieta, tu não vai ficar amarrado no Jesus, não, tu vai ver cada negão desse tamanho, 2 metros de altura, com turbante, com tudo lá, tu para com o seu xilique evangélico, não vai fazer vergonha ela não. E ela foi comigo, foi muito interessante a experiência. A ópera é linda. E você conhece a história do Alabê? Não. A história do Alabê, ele era um curandeiro iorubá que estava morando em Jerusalém nos dias que Jesus está sendo julgado e crucificado. E ele se enche de compaixão, maravilhado com o que está acontecendo com Jesus. E ele fica revoltado com o legalismo dos religiosos que crucificam Jesus. E depois ele volta para a terra dele como missionário para dizer das coisas que ele conheceu lá. Porque ele era casado com uma mulher chamada Judite, que era judia, né? Ele era casado com uma judia, por causa disso ele estava morando em Jerusalém, mas ele era um curandeiro. Então, o testemunho que ele dá do encontro dele com Jesus é de uma coisa absurda. Ou seja, literalmente ele cumpriu a ordem de Melquisedeque. Exatamente. E aí, quando é muito interessante, quando fala de Jesus, quando ele ressuscitou e triunfou sobre a morte, que Jesus está lá em cima, e os orixás aqui embaixo desse livro, tudo se dobrando. Ela fala assim, glória, aleluia. Eu só voltei a falar em língua do Teatro Municipal. Aí terminou, a galera está saindo, eu virei para minha aluna, e aí? Ela é professora. É bem diferente do que a gente imaginava, né? Aí eu falei assim, vem cá, quem é Deus nessa história? É o Criador de todas as coisas. Quem é Jesus? É o Filho de Deus. O que Jesus fez? Morreu. O que mais? Ressuscitou. Eu disse, bicho, tem alguma coisa diferente do Evangelho sendo falado aqui? Não, né? Eu falei assim, então como é que a gente vai começar a ficar se detendo nas picuinhas? É a mesma coisa que tentar dizer que católico não é irmão cristão. Uma ova que não é. Nós viemos deles. A gente tem dificuldade de chamar um irmão nosso de outra denominação de irmão. De irmão. Há tempos atrás, batistas e assembleanos se tratavam como primos, né, gente? Os presbiterianos. E olha só que presbiteriano e batista é quase a mesma coisa. Se chamavam de primos. Né? E ainda tem essa coisa de você estar dentro de uma denominação e achar que o outro não é cristão. Né? Então, essas coisas, esse tipo de comportamento preconceituoso que nós temos, isso não vem de Deus, isso não é bíblico, isso não é espiritual. Então, isso é obra da carne. Frutos da carne. Isso é obra da carne. Dissensões, malícia, difamação, tudo isso, gente, não tem. Torno a repetir, nós não estamos aqui
dizendo que temos que... Amanhã você vai no terreiro de Candomblé, vai começar a cultuar. Não, vou trazer aquele corinho que aprendi lá no terreiro. Que a gente sabe muito bem que existem igrejas ditas evangélicas e que trabalham com o sincretismo. Eles pegam os elementos das religiões de matriz africanas, como Umbanda e Candomblé, e trazem para o seu culto. Sim. Aí o problema é deles com Deus, não estamos aqui para entrar nesse mérito. Mas você sabe que há igrejas que trabalham assim. Sim. Né? Mas nós não estamos falando aqui do sincretismo. Estamos deixando bem claro aqui. Né? Torno a repetir. Os deuses africanos, eles assustam o nosso povo evangélico, mas os deuses nórdicos não. Se a gente crê que não devemos estar em contato, nem mesmo cultural, com esses deuses, o que nós vamos fazer lá vendo o Thor? Então não sai nem de casa para ver Thor, porque Thor é um deus nórdico. Entendeu, meu irmão? Então é uma questão até mesmo de consciência. E voltando à questão do racismo, para a gente caminhar para o final, entenda que o racismo é estrutural. O racismo ele se faz presente nas estruturas do poder dominante. Poder dominante, quando eu falo do poder dominante, não só do poder dominante que administra o nosso país, mas o poder dominante global. Eles são racistas, eles são eugenistas, eles querem uma purificação da raça, tá? Eles querem eles querem a redução da população, e já estão conseguindo com muito êxito isso, através de, se não pelas guerras que eles próprios criam, pelas bactérias soltas no ar, né, nos alimentos. E hoje eles conseguiram um outro meio da gente se matar o mais rápido possível, que é colocando um contra o outro, uma religião contra a outra, né, fazendo as pessoas se matarem nas ruas em nome de suas crenças, de suas fés, para que eles possam atingir o seu objetivo. No mais, que Deus tenha misericórdia de nós, né, Lília, e nos faça menos preconceituosos. Menos preconceituosos. Com os olhos mais abertos para a palavra, para o que Jesus deixou como ensinamento, porque o mundo está escasso de seres conscientes, seres da luz. O mundo está envolto em trevas muito densas. E essas trevas estão se disseminando, melhor dizendo, estão se espraiando através da intolerância religiosa, da intolerância étnico-racial e da intolerância principalmente com as pessoas que manifestam uma sexualidade diferente da nossa. Você ia falar do negro gay, né? Porque tem duas coisas aqui que a gente listou de falar e acabou não falando. Uma coisa sobre Martin Luther King, então vou falar um pouquinho sobre ele. Não tínhamos como deixar de falar dele. Pois eu falei aqui no live anterior, né, do live do Isaías, a gente estava falando sobre o Ku Klux Klan ser financiado por batistas, mas Martin Luther King também era batista. Então a gente precisa entender na história americana duas coisas. Primeiro, que o movimento de Martin Luther King ele não vem daquele sul dos Estados Unidos ali, de onde tem todo esse preconceito estacionado. Ele vem de lá da Califórnia e vem de outra matriz, da Criativa Califórnia, como muitos amigos meus da área de ciência da religião costumam chamar. Da Criativa Califórnia saem coisas muito interessantes. Movimentos libertários contrários a essa mentalidade institucional, né, política, instituída, estrutural norte-americana. Lá você tem embates de confronto a esse tipo de mentalidade. Então, são os americanos que contestam a si próprios. Né? É muito interessante você ver o Martin Luther King como pastor batista. A luta que ele tem, a gente tem que estudar a história dele direitinho, o reconhecimento que ele tem, mas você vê que o que ele está lutando é apenas para a igualdade dos direitos. Para que o negro não seja tratado dentro daquela coisa que o Isaías estava explicando agora há pouco, essa coisa da institucionalização, no qual, depois de libertar os negros, eles começaram a criar as leis para que os negros não fossem aceitos em vários lugares. Aqui no Brasil não aconteceu isso tão veemente, mas o processo foi o mesmo. A abolição da escravatura não é um processo que acontece que, legal, o Brasil resolveu. Não, primeiro que nós fomos os últimos a abolir a escravatura, inclusive que nossos missionários, quando vão para a África, serem missionários lá, eles têm que lidar com esse confronto. Os africanos perguntam por que o Brasil foi o último país a abolir a escravatura, isso é muito sério. Segundo, que também não era mais viável para o governo brasileiro
manter escravos quando a população negra podia ser consumidora se ela tivesse salário, etc. O processo é que não se criou uma estrutura econômica para que esses negros pudessem ter vida digna. Então é quando eles começam a viver à margem, sem condições de... Sim, quando a própria família imperial chega aqui no Rio de Janeiro, e a primeira comunidade a ser criada foi o Morro da Providência. Exatamente. Vamos urbanizar o Rio de Janeiro, vamos branquear o Rio de Janeiro, né? Vamos branquear o Rio de Janeiro, porque afinal de contas a família real está aqui no Paço Imperial, exatamente. E onde é que foram amontoados os negros, os pobres, lá no Morro da Providência. E aí começa esse processo de favelização que é tão característico e que me indigna pra caramba, que vira ponto turístico de turista que vem pra cá, adora fotografar, subir numa favela e fotografar nossa miséria. Eu fico por conta com esse negócio. Segunda coisa que eu queria falar é essa questão do espaço do negro gay. Tem uma série, agora eu falo um pouquinho de TV, tem uma série chamada Quando Fazemos História, que passou na Sony alguns meses atrás, então ela está recente, deve estar reprisando, que ela conta a história dos movimentos LGBTs em São Francisco. Como é que a partir daquela revolução de Stonewall lá, de toda aquela muvuca que aconteceu lá, começam os movimentos de afirmação gay e lésbica na costa oeste, nos Estados Unidos de novo, né, em São Francisco. E a luta que eles têm, principalmente na época do Reagan, quando a AIDS foi associada como câncer gay. Então, Reagan já tinha naquela época, dados de que na África a AIDS era muito mais pulverizada e muito mais proliferada do que entre os gays, e não falou nada porque ele realmente queria um programa de Estado que liquidasse com os gays e etc. e tal. Então, toda a luta que eles têm para sair daquela situação. Mas um dos protagonistas do filme, porque o filme é documental, é negro. E ele era militar e ele conta do que significava ser gay e ser negro. E era uma coisa muito... Eu ainda tenho que pesquisar isso a nível do Brasil, como é que é isso, mas eu acho que o problema se repete aqui, pelo que eu tenho visto. E ele fala que quando ele chegou nos lugares onde ele ia, nos lugares, boates gays e tal, ele como negro, ele era aceitado numa boate gay branca, mas se ele fosse para uma organização, um bar negro, que era onde ele poderia estar, e ele dissesse que ele era gay, os próprios negros amigos dele diziam assim, não existe negro gay. Era. E aí, eu estou agora vendo uma série que está muito famosa aí, dirigida pela Oprah, né? Greenleaf. A história da família Greenleaf, que é uma família protestante de Memphis, e de toda uma família que enriqueceu absurdamente com o institucionalismo religioso, e todas as peleiras que tem dentro da família. Está cheio de vítimas de abuso sexual, de próprios parentes ali e tudo mais. Está cheio de gente roubando, envolvido em escândalo financeiro. Mas tem um caso ali de um rapaz que é gay. E ele é casado com uma das filhas do pastor. E os ministros de música gays ali também. Mas como é que a comunidade olha com nojo para esse gay que está ali no meio? E essa coisa de ser negro e ser gay ser um negócio que realmente institucionalmente era meio que vetado, era quase que uma abominação, até mesmo dentro dos negros. Eu quero perguntar para os meus amigos que são negros e que são gays, vou deixar aqui a pergunta, se vocês puderem. Deixa uma respostazinha no inbox para mim, que eu quero discutir essa questão de ser negro e ser gay no Brasil. Porque eu tenho percebido também essa natureza de preconceito, só que eu não sei exatamente o traquejo, como é que ela se dá no trato com as pessoas. Eu queria que vocês me respondessem aqui para a gente não deixar de falar sobre isso também. Zé já falar do livrinho dele? Vamos lá. Estamos aqui com a nossa singela obra, Reinos que se Movem, uma análise da ação divina nos impérios da antiguidade, onde eu faço ali um passeio rápido. Coloco conteúdos históricos, mostro ali como Deus agiu na história e de forma soberana, preparando, né, a vinda de Jesus. Eu termino meu livro com a plenitude dos tempos, o que seria a plenitude dos tempos, esse momento, esse kairos, né, onde tudo estava preparado para que Cristo viesse ao mundo, né, mas antes dele chegar ao nosso mundo, todo um terreno foi preparado, e eu mostro nesse livro mais ou menos o desenrolar dessa história. Então, você querendo, é só entrar em contato comigo. Meu telefone é 981322298. 981
322298, ou entra no meu Face aí, Isaías Marcelo, com 2 L's, e a gente dá um jeito de fazer o livro chegar em suas mãos. R$25, baratinho, preço de uma entrada no cinema, não sei nem se é isso. Também. Acho que está mais cara a entrada no cinema, né? Gente, foi um prazer, hein? Tem gente aí falando com a gente? Tem. Vamos dar só uma olhadinha aqui no que o pessoal está dizendo. A Márcia Lima fala assim, as pessoas se apegam a pequenos detalhes das religiões de matrizes africanas e católicas para justificar seus preconceitos. Isso é muito triste, é verdade, Márcia. Triste pra caramba. A Ju falou assim, é porque o Thor é branco, é diferente. Agora eu entendi, por isso que as filas ficam cheias, inclusive dos evangélicos já assistindo, né? É verdade. O Euler falou assim, ótimo, sem crise alguma com essas duas feras, que vocês possam abordar outros assuntos. Liberdade para dentro da cabeça. Ah, gostei! Liberdade para dentro da cabeça. Bacana. Jacira falou assim, acho que estava em todos os cinemas do Rio de Janeiro, filas enormes para assistir Thor. Aqui perto de casa estava assim também. Essa foi boa, pastor, dos crentes estarem nas filas. É verdade, né, gente? Do Alexandre Lamin. Sugestão, na próxima live tem alguém para fazer a parte de compartilhamentos na rede? É a primeira vez que eu estou fazendo live. Você tem que fazer o seguinte, Alexandre. Você abre o teu perfil numa outra aba do teu navegador e você vê, se você já compartilhou na sua própria linha do tempo, você vê o vídeo sendo transmitido lá. Senão, você entra no perfil do Isaías e embaixo do vídeo tem que aparecer a aba partilhar. Eu normalmente não consigo fazer isso da guia que eu estou transmitindo. Eu tenho que abrir uma outra guia para que a opção compartilhar seja visibilizada. Aí eu consigo, entendeu? A Valéria Cassiano, lá de Minas Gerais, falou assim, nossa, eu disse no meu serviço outro dia que Jesus poderia ser negro, as pessoas me olharam e me criticaram muito, quase me bateram. O engraçado é que os cristãos que trabalham comigo foram os que mais criticaram. Negro, eu acredito que ele não era, né? Mas não era como o Thor, não. Não, mas eu acho que ele era... se parecer com o Thor, ele era pelo menos da tua cor. Olha, eu fico honrado, hein? Não é a primeira pessoa que fala isso, não. Jesus poderia parecer um pouco com a minha cor. Porque era a cor natural do pessoal daquela Thor, região. Ele não parece. Ele não tem cabelos loiros. E nem o martelo. Não tem martelo, muito pelo contrário. O João Emílio falando aqui, respeito e tolerância são palavras para o momento, é verdade. Essa do Thor foi ótima, o Marcos também gostou daqui da história do Thor. A Fabíola falou assim, o som do atabaque é Deus purinho na terra. Que riqueza sentir o nosso corpo ressoando o som do tambor. É tão bom e provém de Deus. E ela veio do candomblé, né? A Fabíola hoje é uma mulher cristã, mas que passou 30 anos da vida dela dentro do candomblé, ali ativo, e isso é muito bacana. Valéria falou assim, que Deus abençoe a vida do nosso irmão Isaías por trazer informações riquíssimas para nós. Beleza. O pastor Isaías Marcelo está aqui, disponível para ser convidado, para falar nas igrejas, tá bom? É uma pessoa que eu recomendo fortemente. A Jacira falou assim, muito boa abordagem de sintonia dos nossos mestres. Legal, Jacira, isso aí é joia. A gente tem o povo de Betânia aqui acompanhando. A Alda Lúcia Baiana, ela aqui, estou aqui, levíssima. O Gustavo mandou um abraço para você, muito bom, Isaías. Mais alguém aqui acima. A Valéria também falou assim, professora Lília, além de nos ajudar muito com as suas lives, ainda nos traz convidados maravilhosos, onde aprendemos muito. Muito obrigado, louvo muito mais a Deus pela sua vida e pela sua família. Que Deus abençoe você, todos os seus convidados. Eu só trago gente fera para cá, só trago gente do bem, porque também para passar da porta da minha casa tem que ser gente do bem. Não é qualquer um que a gente bota dentro da casa da gente, não, né? A Alda falou assim, parabéns para nós baianos, então. Parabéns para os baianos todos. Hoje eu estou aqui com vestido, vou até mostrar meu orelhito aqui, em homenagem a Salvador, a Bahia. Eu já vim com a minha bata hoje. A gente vê assim a característica, né? Eu já coloquei a minha bata, porque daqui a 2 semanas estarei em Salvador. Aqui, ó. Estou cheia de africaninhas aqui, ó. Carregando. Deus quiser. Vou passar pela fonte do Tororó daqui a 2 semanas. Nós. E provavelmente ainda acene para os 7 orixás que estão lá. Tchauzinho. Valeu, gente. Valeu. Eu não tenho absolutamente nada a ver com vocês, nem vocês comigo. Né? Só isso. Obrigado, boa noite. Até semana que vem. Tchau. Prazer.